Salve galera, meu nome é Simon de Castro, né? Sou conhecido como Dom Castro, eu sou corretor de imóveis, eu e minha esposa, e eu estou iniciando agora aqui o meu canal no YouTube, né? A Saga das 12 Esferas, que é a respeito ali do meu livro, né? Eu tinha prometido aos meus amigos ali no Facebook que iria fazer um canal falando mais sobre riqueza, né? Mais sobre essa questão de prosperidade, lei da atração, baseado ali no livro que eu tenho, né, que é o material didático que eu uso na mentoria, tanto eu como a minha esposa. Mas aí resolvi fazer o nome do canal o nome do meu livro, né, a Saga das 12 Esferas, porque eu acho que tem mais assunto ali para desdobrar e também ajudando as pessoas que já estão lendo o livro, né, a entender os pontos ali, né, porque o livro ele é muito, né, de cunho espiritual, né, apesar de ser uma ficção, uma aventura, né, uma jornada, né, de uma pessoa, de um personagem que vai encontrando outros, normal, mas ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo, né, nessa saga. Então eu quero falar a respeito do site, né, a respeito da publicação desse livro, é, e também fazer conexões com os 6 últimos livros, né, que são 12. Então, os 6 últimos vai falar ali sobre as guerras, né? E aí tem muito personagem, tem muita cultura, tem muita coisa envolvida nessas guerras. Então eu quero explicar um pouco sobre elementos, né, que compõem essa fantasia, né, que compõem essa história, para vocês poderem entender quem é quem, o que é que, né, para não ficar boiando, né, porque não é um livro fácil de entender, né, como todo livro de fantasia, de contos, né? É um livro que tem muitos elementos, né? Mas os elementos que tem dentro desse livro, né, da saga das 12 esferas, são elementos que, se você for uma pessoa inteirada ali com a espiritualidade, né? Se você entende de planos astrais, se você entende de plano sutil, se você entende de dimensão, se você entende um pouco de física quântica, se você entende a respeito de reencarnação, roda da Sansara, você vai compreender os 6 primeiros livros de boa, entendeu? Se você é uma pessoa espírita, vamos dizer assim, você vai gostar, né? Se você vai entender bastante sobre canalização, né? Sobre demônios, sobre anjos. Então são assuntos corriqueiros, né? Que está aí no consciente coletivo, as pessoas, né, falam, conversam sobre isso. Então dentro do livro vai ter essa saga com respeito a essas coisas, esses elementos. Então tá ok. Os 6 primeiros livros, por mais, né, complicada que seja a história, né, até ela começar a se desenvolver mesmo, né, você vai compreender perfeitamente, né, vai até se encaixar com ela, vai se achar bastante parecido ali com os personagens, né. Mas os 6, né, a outra metade, né, os 6 últimos livros, ele vai retratar das guerras ali, né, vai falar sobre as guerras Anunnaki, né, vai falar ali sobre a criação, né, dos Aions, né, então se você quer agnóstico também vai entender um pouco, e vai entender como é que houve a queda, né, angélica, como é que se deu esse reino dos anjos caídos, né, que deram origem então aos Anunnakis, né, pelo menos na minha história é assim, e, e vai entender como os Anunnakis deram origem aos Nefilins e aos Anakins, né? Também deram origem aos Adapas, né? Que são esses humanos feito de mistura com macaco, né? Com símios, né? Então eles são conhecidos nas tabuinhas sumérias como os vazios, né? Eles não têm alma. Então ele é um humano normal como nós, parece, tem cérebro, mas eles não têm alma, né? É diferente dos Adamas, dos adâmicos, né? Que já são descendentes ali de Adão por meio de Sete, por meio de Caim. Então eles têm a centelha, né? Eles têm a centelha da alma, né? Que nasce nessas pessoas já trazendo ali dos Aions, né? É lógico que eu vou explicar tudo isso detalhadamente. Então eu não vou falar ainda sobre essas coisas. É só porque a gente vai começando a falar. É o meu primeiro vídeo. Eu não sou YouTube, eu não sou de fazer reels, stories, sabe? Eu não sou de estar aparecendo. Sou muito reservado, muito focado com a minha profissão também, que exige muito de mim, né? Eu Mas eu quero mais fazer uma apresentação sobre minha pessoa agora, né, para a gente poder fazer uma amizade aqui e começar então a se entender, né? Eu quero ficar livre,
né, para conversar com amigos, né, com pessoas que tenham respeito, né, e que não sejam profanas, né, que não sejam ingratas, né, que não sejam desleais, porque eu não sou isso, né. Eu sou uma pessoa que respeito o canal de todo mundo, né? Eu respeito os posts de todo mundo, eu dou meus comentários, claro, meu negativo ou positivo, né? Mas é tudo dentro do conceito de liberdade de expressão, sem odiar ninguém, né? Você pode estar totalmente errado, mas eu não vou lhe odiar por você estar errado, tá entendendo? É um direito seu de errar também. Mas é importante a gente ter esse respeito, né, no canal. Então eu quero que vocês me conheçam um pouco para saber quem eu sou. Vai que você se identifica também comigo, né? Eu tô mais cotado para ser seu amigo do que seu inimigo, né? Até porque eu não tenho inimigo, sou inimigo de ninguém, né? Mas eu não sou obrigado também a gostar de você e você também não é obrigado a gostar de mim. Apesar de que você pode gostar do assunto que eu vou falar, tá entendendo? Isso é a diferença. As pessoas hoje não sabem respeitar isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito do Pablo Marçal, entendeu? Eu admiro a inteligência dele por ele ser um cara novo, entendeu? Um cara casado, um cara que tem 4 filhos, sabe? Tem a jornada dele ali, né? Foi um trabalhador, foi um jovem que foi granjeando ali, né? Seu, seu mundo, né? Sua realidade e também se candidatou à presidência, candidatou a isso, né? Na verdade, curti bastante a candidatura dele porque ele botou o jornalista no seu lugar, né? Principalmente jornalista que é comprado, né? Assim, para estar dando opinião. Odeio jornalista que fica dando opinião por mim, entendeu? Acho que jornalista só tem que entrevistar e acabou. Mas aqui no Brasil e no mundo todo tá isso, né? Mas eu não. Eu sei que ele é uma pessoa também que tem lá seus pecados, né? Também tem seus erros, como todo mundo comete. Eu não sei como ele chegou a tanta riqueza também, né? Lógico, ele criou a empresa, X-Grow, tal, fez lá lançamentos, isso, aquilo. Aí, mas tem, né, todo aquele mar de dúvida, né? Como que se cria, né, em cima de uma pessoa quando é muito nova e rica, né? Mas diferentemente do Elon Musk, né, do Mark Zuckerberg, ele é um cara que a gente sabe a história dele, né? Eu pelo menos eu conheço ele lá de Goiânia, né? Quando ele era da Igreja Videira, né? Eu também fui da Igreja Videira, eu ia lá, gostava de ir lá. Na verdade, eu sou crente de toda a igreja. Eu vou em qualquer igreja. Quem me convidar para ir para a igreja, eu vou para a igreja. Tá entendendo? É difícil alguém me convidar para um bar e eu ir, entendeu? Porque eu não gosto de ser convidado para essas coisas. Eu gosto de ir nessas coisas. Por exemplo, se eu quiser ir num bar, eu vou num bar. Mas eu não gosto de ser convidado para ir para um bar. Se alguém me chamar, vamos para um bar, eu não vou. Entendeu? Porque quando a gente aceita o convite de uma pessoa assim, para lugares assim, você meio que fica dentro da realidade dela, das entropias dela, né? Então essa pessoa, por exemplo, me chama para um bar, eu vou para um bar com ela. Eu digo, ah, vamos lá, vamos beber. Aí vou beber com essa pessoa e de repente ela tem um inimigo, tem isso aquilo, o cara chega lá atirando ou isso aquilo e tal, sabe? E eu tô lá de besta, morro de graça, tá entendendo? Então eu não gosto de andar dentro da realidade dos compromissos das pessoas, eu ando dentro da minha, né? Eu gosto de andar dentro da minha agenda. Então, se eu planejar hoje eu vou tirar o dia e vou sair, vou visitar 40 bar, eu vou visitar 40 bar, mas é eu que vou. Tá? E eu também não vou chamar ninguém, não vou colocar bebida na boca de ninguém, isso, aquilo, eu não faço essas coisas. Já fiz isso quando eu era moleque, quando eu era mais adolescente e tal, mas depois eu descobri que a gente não pode compartilhar certas coisas com ninguém, porque o que é bom para mim não é bom para outro, né? Às vezes o que é bom para mim é pedra de tropeço para o outro. Então, às vezes o cara lá gosta de, né, fumar umzinho e tal, aí passa para uma pessoa lá e essa pessoa entra no desequilíbrio, faz besteira aí, chega em casa louco, bate na mulher, isso aquilo tal tal, gera um assassinato, a culpa é sua. Que foi você que levou o cara, entendeu? Então é por isso que eu respeito, né, essa questão e também me respeito quanto a isso. Então, assim, você vai entendendo um pouco de mim. Então, com relação ao Pablo Marçal, né, é uma pessoa que eu gosto de ouvir as questões de prosperidade, né, porque ele entende muito bem sobre a mente humana, né, sobre a física quântica, né, então ele entende o hermetismo da coisa, né, e é um cara cristão. Então, assim, eu combino um pouco comigo porque eu sou cristão, né, nesse sentido também. E aí, eu passo a minha vida é em torno de prosperidade. A minha vida é em torno de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de estar trabalhando, né? Eu tenho 44 anos, a minha esposa também. Nós somos corretores já há um bom tempo, né? Desde, desde o estado do Acre,
né? Que eu nasci no estado do Acre, minha esposa também, né? Ela nasceu na capital, Rio Branco, eu nasci em Sena Madureira, né? E eu conheci a minha esposa muito novo, muito cedo, a gente com 15 anos de idade já namorava, né? Com 17 anos eu já era pai, né? Meu filho tem 26 anos, acho que é 26 anos, o Sarel tem. E aí eu tenho uma filha de 25, né? Que já tem uma neta, eu já sou avô para você ver, né? Nem pareço com essa cara, né, de anjinho. Mas aí o que acontece, né? Nós trilhamos uma vida de uma jornada de trabalho, eu e minha esposa, né? Então a gente saiu de um lugar muito pobre, né? De muitas dificuldades na vida, né, para unir forças, eu e ela, né, para a gente conquistar a nossa liberdade, né, pelo menos os nossos ideais em 1980, né, era casar, ter uma casa, né, ter sua televisão, ter seu carro, sua moto, né, o nosso ideal era esse, né, ter uma esposa ali para a gente, né, se amar, né, que a gente naquele tempo a gente pensava ter namoradinha que era para pegar na hora que quisesse, assim, né. Nós pensávamos nisso, né? Tanto que a gente tinha filho muito cedo, né? Porque nós dos anos 80 a gente casava era para transar mesmo, com liberdade. Não era namoro com a gente, era, meu Deus do céu. Se você namorasse nos anos 80 era arriscado você engravidar e já casar, gente, entendeu? Era desse jeito. Naquela época os homens eles eram mais decididos, né, no que queriam, né? Não era muito nessa covardia que tem hoje, né? Que o cara mente para uma mulher e depois só usa e joga fora, né? Nós não, as pessoas dos anos 80, dos anos 70 ali, elas têm mais hombridade assim em honrar compromissos, né? Eu pelo menos eu vejo na internet cada absurdo, né? O cara, principalmente agora esses lances Red Pill, né? Deus me livre ser Red Pill, cara, né? Eu acho isso aí uma doença mental, cara. É claro, eu acredito que ninguém deve ser besta pra mulher e nem mulher deve ser besta pra homem, cara, né? Uma mulher que gosta de. Na minha época já tinha mulher que apanhava de marido também, entendeu? E ficava lá sendo otária, apanhando, entendeu? Eu nunca fui a favor disso. Então eu acho que a pessoa tem que se mancar, né? Então, se você. Tinha até lá na escolinha do professor Raimundo, né? Aquela mulher lá que contava as histórias que apoiava do marido, e o professor, por que você não larga ele? Ela dizendo, eu gosto dela, dizia que gostava, né? Então tem gente que é assim, né? Parece que sofre tanto que depois se acostuma a sofrer e fica lá debaixo daquele jugo ridículo, né? Que chama de casamento, que aquilo, isso não é casamento, né, cara? Casamento pra mim é parceria, é sociedade, cara. Eu sou sócio da minha esposa, né? Então tudo que eu tenho é dela, o que ela tem é meu, entendeu? E acabou. A gente tá junto para os nossos filhos. Então se um dia tiver de separar alguma coisa, é separar o que é dar a metade de cada um para que cada um tenha condição de continuar a sua própria vida, não um querer tomar tudo do outro e deixar o outro na ruína, né? Como a gente vê aí, né? Que tem gente ao ponto de querer, né, matar o cônjuge para ficar com herança, para ficar com isso, com aquilo. Isso é coisa de doido. Sei lá. Sei que as pessoas do ano 2000 elas já vêm um pouco assim diferente, cara. Não são normais, não. O pessoal fala que as pessoas dos anos 80, dos anos 90 são as mais depressivas, isso, aquilo que tem agora. Pô, você quer o quê, né? A gente está no meio de duas eras, né? A gente está ali intermediando a coisa, o futuro e o passado. A gente tem nostalgia e tem que estar lidando com internet, com evolução, com coisas dessa geração. Então, assim, como é que a gente não entende a vida? Claro que entende, cara. Agora, quem não entende é um adolescente aí que nasceu no ano de 2005, 2006 e agora quer ser o dono da razão, quer vir ensinar pra mim ou isso e aquilo. Eu não vou dar ouvido a esse tipo de gente, sim, entendeu? Que é lacrador, que está totalmente dominado aí por, por ideologias, isso e aquilo, entendeu? Não sabe nem o que é política para ficar levantando bandeira de partido, tá entendendo? Não sabe nem o que é democracia, não sabe nem o que é um deputado, um federal, estadual, não sabe o que é um governador, não sabe as funções de nada, não sabe para que serve um órgão. Hoje você pegar um jovem aí, ele não sabe de nada. Ele não sabe para que serve um Ministério Público, ele não sabe para que serve um Senado, uma Câmara de Deputado, tá entendendo? Ele não sabe o que é o poder executivo, legislativo, judiciário. Ele faz ideia, entendeu? Basta você ver na internet, cara, os caras entrevistando pessoas militantes de partido, pergunta para ela certas coisas e ela não sabe nem a sigla do partido dela, ela não sabe o que significa, tá entendendo? Então o mundo tá cheio de gente idiota, né? Eu não vou dizer que as pessoas dos anos 2000
é dos anos 80, dos anos 90 também não tem imbecil ali que tem, né? Tinha muito, né? Tanto que teve muitos que já nem estão aqui, né? Morreram de AIDS, morreram, né? No vício da cocaína, que era o auge, né? Da época, né? Que droga sempre existiu no mundo, né, cara? E você tem que saber equilibrar a sua vida, né? Saber experimentar as coisas e se desapegar das coisas, né? Eu, por exemplo, eu já tive, fui viciado, né, nessas coisas aí, né? Em coisa até mais pesada também, né? Mas graças a Deus me livrei dessas coisas. Eu não fui escravo disso, né? Eu tive vícios com isso, mas não fui escravo disso, né? É, é tipo a questão da cerveja, né? As pessoas falam, né? Eu não tenho intenção nenhuma de parar de beber uma cerveja gelada, cara. Eu adoro uma IPA, entendeu? Quem me conhece, se você ver minhas fotos, de 1 milhão de fotos que eu tenho, entendeu? 900 vai ser eu com um copo de bebida, né? Eu trabalhei com cervejaria, eu sei fazer chopp artesanal, né? Eu sou sommelier de vinho, trabalhei anos e anos como empregado de mesa, né? Que é garçom, em restaurantes bons, trabalhei como sommelier, né? Sei harmonizar, né? Até hoje eu sou contratado para harmonizar cartas de cardápio de restaurante com vinho, né? Eu faço essa harmonização, né? E tem muito restaurante aí que se diz bom e quando você vai ver a carta de vinho é furreca, né? Não sei nem como é que as pessoas se dizem tanto viajar para a Europa e chega num restaurante lá, vai ver a carta de vinho e fica dando 90 conto, 150 conto numa garrafa de vinho furreca. Eu não entendo como é que esse pessoal é tão rico, tão luxuoso e não entende nada, sabe? Então assim, eu tenho as minhas loucuras, sabe? Com relação a isso. Desculpa aí que eu tô com um pigarro aqui na garganta, coisa chata. Acabei de chegar, fui deixar minha filha na aula. Mas enfim, é, eu sou um pouco de tudo, né, na minha vida, né? Eu fiz muitas coisas na minha vida, né, para sobreviver, né? E até que eu achei vantagem em ser corretor de imóveis, né? Porque eu sempre fui muito bom vendedor, muito sei apresentar um produto, né? Eu sempre fui um bom aluno para apresentar um trabalho. Todo mundo queria estar no meu grupo, né? Na hora de apresentar trabalho, porque eles sabiam que o meu trabalho ia ser muito bem editado. Na nossa época era só cartolina, né? Todo mundo usava uma cartolina. Eu fazia os desenhos da cartolina, dava as partes de todo mundo. Eu nunca confiava parte a ninguém. Uma vez eu me lasquei com isso, né? Deram um trabalho lá de geografia para nós, aí contei com um amigo lá e ele faltou com a parte dele, ficou feio o trabalho, nós quase ia sendo reprovado. Então depois disso eu digo, não, eu vou fazer todo o trabalho, vou dar as partes de vocês, vocês só estudam para apresentar. E mesmo assim o negão não sabia apresentar lá na frente, sabe, cara? É incrível. Então eu sempre fui muito assim, de analisar, de estudar, saber o que eu estou falando para depois não ficar pegando zero aí ou sendo julgado todo o tempo pelos outros, né? Apesar de que você nunca vai agradar ninguém, né? É uma coisa que eu aprendi na minha vida é não ficar preocupado em estar agradando os outros, porque realmente não agrada. Ninguém nunca está satisfeito. E quem é corretor de imóveis, por exemplo, nesse ramo, você vai perceber que ou coisa difícil é um cliente, entendeu? Tanto o que quer comprar como o que quer vender, né? O que quer vender é porque supervaloriza as coisas dele, né? Dá valor lá acima do mercado e acha que vai vender pelo que ele está imaginando, né? O cara quer construir uma casinha de 500 mil e quer vender ela por 3 milhões amanhã. As ilusão muito louca, né? E esse boom imobiliário que tem no Brasil é muito doido, né? Por exemplo, eu quando morava em Goiânia, eu já via muita coisa absurda, né? E quando eu fui para Santa Catarina, então, meu Deus. Eu morei em Santa Catarina, em Itajaí, né? Morei em Itapema. Itapema é onde está os bilionários de Itajaí, no litoral é lá. E aí morei em Balneário Camboriú, né? Eu morava no Estaleirinho, que é o primeiro bairro de Balneário Camboriú, entre Itapema e Balneário ali, né? Que Estaleirinho é a região das praias ali, né? As mais montanhas, as praias mais bandeira azul que tem é lá. Amo aquela região, tenho altos amigos ali, sabe? Meu Deus do céu, ali é maravilhoso. Ali é ótimo, né? Um abraço para todos os meus amigos que moram ali. Eu gostava de sentar parar meu carro ali na distribuidora, tomar uma cervejinha, conversar com os pescadores ali, com os nossos amigos. Às vezes eu ia pro arrasto lá, né? A gente arrastava peixe lá na época da tainha e ganhava a tainha lá de graça só por ajudar a puxar a rede, né? Tem muito isso lá em Santa Catarina, né? Eu acho que acredito que todo o litoral do Brasil tem esse tipo de cooperação também, né? Mas é muito bom. Então, sério, é um canto que eu fui muito feliz na minha vida, né? Florianópolis também. E essas regiões de Santa Catarina eu tenho um network em todas elas. Então, assim, se você quiser
comprar, vender para aquele povo lá, é só falar, meu irmão, que eu conheço muita gente lá. Meu network é muito completo. Graças a Deus, eu e a minha esposa, a gente tem network, sabe, milionário, bilionário, pessoas magníficas mesmo, que me ensinaram muitas coisas, sabe, na vida. Grandes mestres, né? Eu tive lá em Santa Catarina, em Goiânia também. O goiano é uma pessoa formidável. A minha filha nasceu em Goiânia, a Solara. Ela é toda goiana, sabe? Adora sertanejo. Eu também gosto de sertanejo. A minha esposa canta também. Minha esposa canta demais. Minha esposa lá em Santa Catarina, ela se apresentava, entendeu? Eu cantava, né, nas apresentações, principalmente ali na escola da música Lise, né? Tinha a banda lá da música Lise. Eles iam fazer apresentações. A minha esposa sempre ia, arrasava. Sempre foi uma boa cantora também. E eu também gosto de tocar violão, sabe? Sou um pouco também, né? Gosto de um karaokezinho. Só que eu não gosto muito da minha voz, né? Eu, pelo menos, quando eu vou mandar um áudio no WhatsApp que eu escuto, meu Deus, chega a dar uma ânsia de vômito, né? Parece uma hiena rasgando a garganta. E é terrível. Mas assim, temos se desenvolvido, né? Como corretores, como pessoas trabalhadoras, né? Sempre. E hoje eu moro aqui em Portugal, né? Eu moro aqui em Cascais. E eu e minha esposa viemos para cá porque nós estávamos só lá em Santa Catarina, a minha, com a minha pequena, né? A minha filha veio para cá há 5 anos atrás, 5 anos atrás, e aí, né, veio já casada para cá, né? Aí agora tem uma filhinha que nasceu aqui e o meu filho também há 2 anos tinha vindo para cá e nós estávamos só, né? E nós sempre fomos uma família assim unida, né? De fazer trilha juntos, sabe? A gente ali, Governador Celso Ramos, subir aquelas montanhas ali, descer para as praias isoladas, sempre fizemos junto, em família, né? A gente pegava o carro ali final de semana, ó, amanhã vai todo mundo para a praia. Eu sempre fui um pai assim, sempre muito alegre. Na minha casa sempre foi muita alegria. Né? Quem me conhece, né? Minha mãe, meus amigos de Goiânia, as pessoas sabem como é que eu sou. Eu sou da alegria, cara. Eu sou da alegria. Tá entendendo? Quem me conhece, cara, sabe que comigo é todo tempo rindo, porque eu sou uma pessoa muito alegre. Eu gosto de jogar sinuca, eu gosto de jogar xadrez, eu gosto. Cara, eu só não sei jogar futebol, gostaria muito, cara. Até tentei, meu pai pagava escola pra mim, mas eu era muito perna de pau, né? Me dei bem um pouco na natação, né? Cheguei até a ganhar alguns uns troféuzinhos, eu tenho essas coisas assim, sabe? Mas eu sou um cara muito comum, cara. Eu tive uma adolescência boa, né? Apesar de pobre, eu também tive uma adolescência muito boa, muitas amizades. Eu era de ir pra boate, pra namorar. Cara, eu era muito louco. E eu experimentei de tudo na minha vida. Eu vivi demais, assim, sabe? Muito acelerada. Minha vida é muito acelerada. E aí eu tive. Eu nunca fui muito fã, assim, sabe? De certas coisas assim, que as pessoas gostam, entendeu? Eu não era muito. Tipo, ah, cara, eu não vou nem falar porque eu vou acabar, sabe? Vai que tem gente que gosta disso e aí já não vai ser meu amigo, né? Então deixa isso pra lá. Mas assim, eu sempre fui um cara metido com política, eu sempre fui um cara metido com, né, com pessoas, de conversar, né? Meu tio trabalhava em TV, né? Eu também trabalhei em TV, né? Eu trabalhei na TV Rio Branco, trabalhei na TV Gazeta, trabalhei como editor, né? Trabalhei também como câmera. Meu tio tinha uma produtora, né? Chegamos a produzir campanhas políticas, né? Para governador, para senador, para prefeito também, né? O Tião Bocalon, um abraço para o Tião Bocalon, hoje é prefeito de Rio Branco. Né? Eu também fui assessor de prefeito, né? Fui secretário também, a minha esposa também foi secretária de meio ambiente, né? Trabalhamos sempre, estivemos envolvidos com política. E política em município é isso, né? Às vezes tem perseguição, você muda de partido, muda de candidato. Às vezes você apoia o cara, né? Eu, por exemplo, eu não gosto do PT, mas eu apoiei um candidato do PT há muito tempo, né? O José Maria lá em Porto Acre, né? O cara que eu amo de coração, sabe assim, as pessoas maravilhosas que apareceram na minha vida. É porque o cara é de um partido que eu não gosto, que ele não vai prestar, entendeu? Tem isso também, então eu sei separar as coisas. Tanto que eu, na hora de votar em alguém, eu sempre voto pela pessoa, pelo que a pessoa é, né? Então, por exemplo, meu vizinho é uma pessoa maravilhosa, eu votaria nele. Mesmo que ele fosse do partido do Satanás, tá entendendo? Sendo ele, eu votaria nele. Eu sou assim, não tem isso. Então,
você tem que ir conhecendo assim um pouco, né, dos meus lances, das minhas experiências para poder é, acreditar um pouco na minha história também, né? Eu fui de muitas religiões também, né? Fui sempre um cara em busca da verdade e andei em todas as religiões que você imaginar, né? Por último, eu fui testemunho de Jeová, né? Nada, que nada. Por último, não, né? Eu fui testemunho de Jeová, fui lá de dentro, participava mesmo ativamente. Era um pregador excelente, ia de casa em casa perturbar os outros. É, meus filhos foram criados lá, né? Meu filho e minha filha são ótimas pessoas, graças ao que eles aprenderam lá também. Recomendo bastante lá. Dentro das Testemunhas de Jeová tem mulher de verdade, sabe? Ainda é um lugar que, né, as igrejas em si ainda tem pessoas. É, é mais fácil você achar uma mulher lá, um marido bom, entendeu? Dentro da igreja, que está naquela sintonia ali de querer obedecer, por mais pecador que ele tenha sido, né? Mas ele está ali resolvido de alguma maneira, né? É claro que dentro de igreja tem gente safada também, tem predadores, né? Tem pedófilo, tem tudo, cara. Né? É igual na política, né? Não vai acreditar que político é honesto, não, como eles falam, que eles não são, não. Então, do mesmo jeito é crente. Não todo mundo, né, que cara anda com a Bíblia debaixo do braço ou com a Constituição, que ele é um juizão, não. Né? As pessoas, por trás das suas profissões, elas são pecadoras, né? Então não tem essa. Às vezes o cara pode ser pastor, pode ser juiz, desembarcador, vereador, mas ele tem lá os pecados dele, tem uns gostos, né, esquisito, né? Eu conheci muita gente que tinha gosto esquisito na vida, gostava de swing, né? Gente que me chamou pra isso, cara. Eu digo, pra quê, cara? Pra onde? Swing. De o que é isso, cara? Swing é uma casa que tem ali, cara. É assim a sala, a gente vai com as esposas. Eu digo, você tá louco, mano. Você tá doido? Então é cada coisa, cara, sabe? Assim que eu já passei na minha vida. Então, tem muita gente maluca, cara, que gosta de coisa, sabe? Tem gente, você vê que tem gente masoquista, sadomasoquista, que gosta de, sabe, de tudo. Tem gente pedófilo, cara. Vai entender, cara. Tem gente pra tudo nesse mundo, mano. E então você não pode também confiar 100% nas pessoas só porque elas estão ali, né, com a blusinha verde pastel, com um bonezinho português, um óculosinho. Tá, às vezes o cara também não vale nada, né? Então você tem que ter primeiro amizade com a pessoa, sondar um pouco, realmente ver ali, né? Qualificar, né? Como a gente fala, né, na corretagem, qualificar o cliente, né? Saber o que é que ele é, de onde ele vem, o que é que ele quer, se ele não está iludido, né? Que é o que mais tem é iludido na corretagem, né? Gente sonhando alto, querendo morar na beira da praia e querer gastar 700 mil reais para morar na frente do mar, sabe? É muita ilusão, né? É sonho, né? Às vezes o cara liga para mim perguntando essas coisas, né? Uma vez um cara lá de Rondônia ligou para mim perguntando: e aí, Dom, tu tem um apartamento aí na praia, assim, tal? Eu tenho uma Dodge Ram para dar de entrada. Eu digo, oh, legal. E tem isso, tem aquilo, mas no máximo 1 milhão. Eu digo, cara, de 1 milhão não tem não, mano. 1 milhão, se tu achar de 1 milhão, fala pra mim aí que a gente vai lá ver como é que faz pra comprar, porque não tem, cara. Aqui em Itapema é terrível, sabe assim, nesses, assim, Balneário Camboriú, então esqueça, mano, esqueça. Ali é o metro quadrado mais caro do Brasil. Então, produto tem, a questão é ter cliente para aquele produto, né? Que no Brasil tem muito fudido, né? A maioria dos ricos no Brasil é mentiroso, né? Então, assim, por isso que eu não acredito 100% no Papo Massal, 100% não sei em quem, tal, tal, tal. Antigamente eu também gostava do Vorcaro, né? Eu ficava vendo o Vorcaro e, pô, esse cara é dono de banca, tal, tal, tal. Aí quando você vai ver, o cara tá aí, ó, enfiado em tudo que é tipo de merda aí, né? Então, assim, a maioria dos ricos do Brasil é falação, cara, entendeu? Os caras iludidos e iludindo os outros, né? É por isso que na minha mentoria, né, uma coisa que eu aprendi com o Gaspar, né, que é um bilionário, Gaspar sempre falou, Simon, tem dois tipos de riqueza. É a riqueza verdadeira e a riqueza falsa. A riqueza falsa é essa daí. Os caras vivem de status, os caras vivem de mentir, né? De roubar, de tirar do que é dos outros, lesar os outros. São estelionatários assim. Né? Não pense que estelionatário é um pobre querendo se dar bem. Não. Estelionatário às vezes é um cara rico, é um deputado, pô. Entendeu? Fazendo altos lobby aí de informação. Né? Eu, pelo menos, conheci muita gente aí que é conectado nas informações mais preciosas nesse país, entendeu? Que eles têm essa informação primeiro, então eles chegam primeiro lá, faz o investimento e você fica boiando. Então essa riqueza, ela falsa, ela é uma riqueza muito disputada, né? Porém, por exemplo, você acha que o Lula é pobre ou é rico? Ele é rico, ele é bilionário, o Lula é bilionário.
Tá entendendo? É claro que ele não tem nada no nome dele, senão ele não seria nem candidato à presidência, né? Mas os filhos dele, isso, aquilo, os laranjas dele, aquele monte de coisa lá, né? Tá tudo lá, cara. Bilhões que esse homem tem. E como é que ele granjeou esses bilhões? Foi com alguma coisa que ele inventou? O Lula inventou o Facebook? O Lula inventou alguma coisa assim bilionário? Não. Então como é que a política tornou ele bilionário? Porque não torna, né? Então, tá entendendo? É só abrir o olho para parar de se iludir, né, com as pessoas. Mas enfim, né, eu não tô falando só do Lula, né, também eu não tô puxando saco de ninguém não, que eu não sou bolsonarista não, tá? Que ali é outro também, tá? A maioria dos políticos do Brasil é tudo sujo, cara. Se você for ver, todos eles têm impérios construídos aí, né? Você vai ver um político do Brasil, ele é dono de TV, dono de rádio, é dono de supermercado, é dono disso, ele tem um império, né? Vê o Sarney, né? Tem até canal no YouTube aí que trata sobre isso. Um dia desse eu estava vendo um canal muito bom sobre isso, que mostra a origem ali né, dessas monarquias, né, desses imperialistas, né, de estados, né, que dominam o estado ali, só eles que ganham, só aquela família que se candidata, entendeu? O Brasil é terrível, cara, sabe? Mas o mundo todo também não é fluxo e cheiro, né? De limpo, a única coisa que o mundo tem de limpo é o nome, né? Porque o nome mundo significa limpo, né? Imundo é sujo, né? Imundo é limpo, mas então, a única coisa limpa no mundo é o nome do mundo. O mundo é muito sujo, é muito cheio de. Então, para você ter uma riqueza verdadeira, para você ser uma pessoa com o pé no chão, né? Você tem. É o que a gente fala na nossa mentoria, né? Você tem que ter uma estrutura, né? Para querer enricar, né? Primeiro você tem que ter um porquê. Para quem é esse porquê, né? Que é a família, né? Se você não tiver o intuito de ter uma família, uma casa, para deixar uma herança, para deixar um legado, isso, aquilo, essa sua riqueza vai ser para quê? Para ficar andando de Ferrari, impressionar a mulher do Job? Ai, ai meu Deus, desculpa. Então, para que vai ser essa riqueza? Né? Para iludir as pessoas, né? Iludir mulher. Olha ali meu carrão, aí a mulher vai lá e oh. Apesar de que mulher hoje em dia, mano, vou te falar, até tem mulher tão besta, até com cerveja, mano, já tá caindo na lábia do cara, pelo amor de Deus. Mas assim, deixa quieto, né? Então tem esses dois tipos de riqueza, né? Uma riqueza verdadeira é uma riqueza bem definida, né? Você tem um planejamento, né? Você faz um plano de negócio, você quer realmente estruturar uma ideia, uma coisa, fazer isso acontecer, né? Sei lá, você quer criar uma empresa, uma fábrica de panqueca, então você vai pensar ali, criar aquela, você vai estudar o mercado, vai colocar no cantinho certo, onde tem um público, vai oferecer da maneira correta, tem o marketing, tem isso. Você começa a prosperar, começa a vender, começa a ganhar, então você começa a fazer uma loja, faz outra em cada ponto, pensar que não, você é uma marca grande, bem conhecida, sua panqueca é famosa, aí você começa a vender franquia, aí já começa a escalar a coisa, começa a enricar com panqueca, o rei da panqueca. Aí quando pensa que não, cara, você está dando entrevista e podcast como começou, então, entendeu? E você não altera, né? Porque você é a mesma pessoa, você continua casado, continua com seus filhos. O que melhorou foi a qualidade da sua vida, né? Antes você ia no clube, né, tomar banho de piscina, que era pobre, então você era sócio de um clube. Agora você não vai mais no clube, você vai na sua piscina, que você tem piscina. Agora tudo vai melhorando as coisas, né? Você andava antes de Fit, Fit Uno, agora tá andando no, né, no Maréia. Maré, o maré é foda. Não, mas aí você melhorou, né? Aí melhora o carro, melhora isso. Então você vai melhorando, né? Eu também sou assim, né, cara? Se eu puder, quando eu vou prosperando ali, né, uma comissão e outra, isso aquilo, eu troco o carro, eu troco, né, o celular, eu troco a televisão, a gente vai melhorando. Prosperar é isso, né? Então na nossa mentoria eu explico o que é prosperidade, de verdade, o que é abundância, né, o que é a riqueza, né, que é o fruto, e como é que a pessoa pode criar um plano bem definido, né, para ela poder seguir isso, perseguir a sua sina, para que ela possa de fato obter lucro. Porque todo mundo quer dinheiro, quem é que não quer? Né? Todo mundo sonha ter isso, andar de Porsche Panamera, né? Todo mundo quer ter um Porsche Panamera como o meu. Mas como chegar lá? Como comprar? Né? Então tem gente que tem nome e tem limite para chegar lá e parcelar essa porra e comprar. Tem gente que tem dinheiro para comprar à vista. Mas aí como chegar lá, né? Você quer enricar para chegar lá, mas
para enricar lá, para chegar lá nessas coisas, você tem que ter uma porta de entrada para o dinheiro, porque só o dinheiro te dá acesso a essas coisas, né? Você vê um relógio bonitão, você quer comprar ele, ele tem valor, aquele valor é um agregado de notas, tá entendendo? E você tem que ter essas notas. De onde é que vem essas notas na sua vida? Ah, ela só tem uma fonte de renda. Qual? Ah, eu sou CLT, eu trabalho, ganho o quê? Não, não enrica, cara. Então, como é que você prospera sendo se o que você trabalha, você paga aluguel, compra sua comida, paga internet, água, luz, o que é que sobra para viver, né? Tá entendendo? E hoje em dia aluguel é caro, complicado. Então você tem que criar um recurso, uma outra fonte de renda, ter, né? Tem que ter sabedoria na vida, cara, para poder enricar de verdade, né? E enricar de verdade não significa que você tem que ser bilionário, tem que ser milionário, tem que ser... Não, cara. Você é rico é estado de ser. Você, quando é rico, você já é. Você já nasce, você sabe que é. Tá entendendo? Ninguém te diz que é pobre. Entendeu? A pobreza ela só serve para uma coisa, cara. Te ensinar a sair dela. Porque se você se acostumar com ela e ficar nela, você tá ferrado, cara. Né? No Brasil, os pessoal gosta de romantizar a pobreza. Isso é terrível. Então, assim, você tem que ter nojo da situação precária que você vive. Você diz, cara, eu vou sair desse estado, mano. Eu vou sair dessa vida, mano. Eu vou sair da roça, mano. Eu vou pegar meu violão e eu vou ser cantor sertanejo, cara. Eu vou ser famoso, tá, sabe? Você tem que querer isso. Mas você tem que ser bom também. Você tem que ser bom cantor, você tem que ter habilidade, tem que ter dom. Então, a mentoria que eu faço com a minha esposa, a gente descobre ali o que, é que a pessoa tem de melhor, de fato, para ela poder. Porque você vai enricar muito mais rápido, né, naquilo que você faz de melhor. Às vezes você quer ser rico lá no trader. O cara não sabe nem o que é bolsa de valor e quer ser trader, tá pagando o custo, tá... Não vai, cara. Você tem que abocanhar o assunto, dominar o assunto para você poder então prosperar nele, porque senão você não prospera. Então você só ganha dinheiro na música se você for um bom intérprete de músicas, se você for um bom violeiro, né? Você pode até não chegar a ser o cantor principal, né? O Power Ranger vermelho, mas você vai ser lá o baterista da banda, vai ser o violeiro, vai ser. Você já está vivendo o seu sonho, você é rico, cara. Pega lá um violeiro do Gustavo Lima, por exemplo. O cara é rico, pô, mora bem, tem um salário bom, tem um conforto da vida dele. E tá ok. Ele pode passar a vida inteira dele fazendo o que ele gosta, ganhando aquele X e curtindo e andando no mesmo restaurante que um bilionário anda. Tá entendendo? Ele é rico. Você não precisa, né, tá se auto-superando nesse sentido, não. Você só a riqueza verdadeira ela tem uma frequência, né, de estabilidade, de segurança. Então você está vivendo o que você faz de melhor, o que você ama fazer, pronto. É só permanecer nisso. Se der para prosperar uma casa a mais, vá, continue, né? Mas não, você já não precisa mais, porque você já tem o que tem. Né? Vamos supor, por exemplo, eu tenho um sonho de ser escritor, né? Mas eu não tenho um sonho de sentar na academia de letras. Eu não tenho esse sonho. Eu tenho um sonho de colocar todos os meus livros para fora. Tá entendendo? Porque eu gosto, eu amo escrever. Então eu tento, né, me dedicar a isso. Então se eu estou vivendo isso, eu já sou rico. Agora, se eu vou ganhar muito dinheiro com isso, isso vai ser consequência dos gostos. Mas que tem uma porta aberta ali para isso, tem. Né? Eu tenho uma fonte de renda ali para ganhar por meio disso. Né? Graças a Deus eu já vendo alguma coisinha, né? Não dá ainda para mim viver disso, mas eu estou vivendo meu sonho, né? Até porque eu estou vivendo dois sonhos, porque eu amo ser corretor de imóveis, né? A minha esposa também, ela ama isso. E tanto que a minha esposa também canta, tem vontade né? Tinha vontade de lançar CD, essas coisas assim e tal. Mas isso a gente vai deixando para segundo plano também, porque não é, sabe, o mais importante é da onde você está vivendo. Então é nisso que você tem que melhorar, né? Então a gente faz a mentoria ali para ajudar a pessoa, né, com relação a tudo isso. E temos que entender como é a energia da pessoa, a vibração da pessoa, a assinatura vibracional que ela tem, né? Cada signo, né, você tem 12 signos, cada signo é diferente, cara, né? Às vezes eu sou capricorniano, né? Então assim, para mim é muito fácil essas questões de dinheiro, de prosperidade, eu não tenho dor de cabeça com eu não vejo crise, né? Crise para mim é solução, né? Se eu contar as partes negativas da minha vida de situação financeira, você vai dizer que não suportaria.
mas eu suportei, porque eu nunca foquei no problema assim eu tô sendo. Já passei, por exemplo, só para você ter ideia, eu já passei um ano, mais de um ano, andando com a mesma blusa, entendeu? Né? Quando eu era crente aí das igrejas aí, por exemplo, eu só tinha uma blusa social como essa aqui, né? Para ir para a igreja. Então eu tinha que chegar para todo canto eu ia com essa blusa, tinha que chegar, lavar ela já e tal, porque eu não tinha condição. Mas você vai melhorando, vai prosperando, a vida vai, né, vai te dando alguns recursos e você vai comprando suas necessidades. Você só não compra mais porque não pode. Então essa é a diferença do pobre, né? Tudo é nível, né? Então o pobre é aquele que deseja, que quer, mas não tem, não pode, não chega lá ao bolso dele. Quem é que não quer morar no mar? Quem é que não quer morar numa mansão? Quem é que não quer morar numa cidade boa, isso, aquilo, num condomínio fechado? A questão é, tem? Tem para chegar lá? Então, se não tem, como é que eu faço para ter? Aí é que tá, você tem que, o dinheiro ele tá aí, tá rolando, tá circulando. A questão é ter uma porta de entrada para esse dinheiro. É isso aí as pessoas não têm, as pessoas só têm o desejo. Aí acha que a lei da atração não está funcionando. Ela está funcionando 24 horas, meu irmão. Independentemente de você ser bom ou mal, ela está funcionando. Tanto que tem traficante aí andando de Ferrari. A porta de entrada dele para entrar o dinheiro ali, as coisas ilícitas dele, mas está chegando. Aí o estelionatário está mentindo e está atraindo os clientes dele. Tá entendendo? Os políticos estão mentindo e está atraindo os lobbies deles. A lei da atração ela é neutra, ela não está nem aí. Ela vai agir de acordo com a tua frequência, com o que tu quer. Se tu tiver alinhado com isso, seja bom, seja mal, vai vir. Vai vir. Tá entendendo? Não tem pra onde. Então eu explico isso na mentoria, né? Então, beleza. Quem quiser, vai lá, compra e a gente, né, agenda aqui as sessões e faz. Não é uma mentoria cara. E graças a Deus, quem fez sempre se deu bem, está se dando bem. Eu tenho ajudado as pessoas a encaixar, né, o sentido das suas vidas na direção certa para que elas possam de fato prosperar, ser abundante e colher o fruto, né? Se você não plantar, você não colhe não. Né? Não pensa que é esse marasmo todo, que ser rico é bem facinho, que não é não. É matematicamente possível, é certo, se você estiver fazendo as coisas da maneira correta, vai ter esse resultado. Mas tem todo um processo, né? Você não planta aqui uma semente de laranja e amanhã vem atrás da laranja que não vai estar lá. Você tem que esperar crescer, tem que esperar a árvore desenvolver para então começar a colher o fruto, né? E o fruto não vai parar de dar. Todo daqui em 3 meses vai estar dando aqueles frutos e você vai estar colhendo, você vai estar colhendo. E dentro dessa laranja vai ter a semente. Você pode plantar outros pés de laranja para multiplicar essa questão. Aí é que o cara começa a escalar a coisa e ficar rico, tá entendendo? Mas antes de plantar a semente, você tem que adubar a terra. Você tem que preparar seu coração, mano. Tem que preparar sua mente. Porque a riqueza está aí. A lei da atração está aí. A gravidade está aí. O oxigênio está aí para quem quiser. Eu não estou consumindo mais oxigênio que ninguém, não. Entendeu? Mas a questão do dinheiro, ele é fluido. Então, se eu não fizer um canal do rio para passar ali na frente da minha casa para mim poder reter aquela água, essa água não vem. Eu vou ter que então me deslocar até lá o rio para pegar a água. E se eu for com uma bacia, 2 baldes para pegar a água do rio e vir para casa, vai ser pesado fazer isso 24 horas todos os dias da minha vida. Entendeu? Então eu preciso do rio e tenho que andar até lá o rio. Mas se eu usar a cabeça, eu posso fazer um canal, desviar o rio um pouco, fazer um canalzinho, né? Um igarapézinho ali, né? E essa água vai passar na frente da minha casa. Aí fica mais fácil ali, eu só meto, né, a encanação ali. Então você tem que fazer isso também. Às vezes o cara vai lá numa feira lá, bota a barraquinha dele, tá um monte de pessoa lá, tá lá a água. Como é que eu canalizo aquela água agora para minha barraquinha para vender? Tá entendendo? Então você tem que saber pegar os peixes também. Como é que eu atraio esses peixes para cá? Que isso que eu estou usando? Então, sabe? Eu tinha falado para os meus amigos que eu ia fazer um canal chamado Sintonia, né? Para falar disso, de riqueza aqui. Só que eu falo demais. Então, se eu falar demais, aqui eu vou dar de graça a minha mentoria para vocês. Eu não vou fazer isso, porque eu vivo disso também. Tá entendendo? Então, quem quiser saber isso, aquilo, a gente vai conversar aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Frente a frente. Pois é, José. E aí você faz o quê? Ah, legal, cara. Tá. E tem ganhado quanto com isso? Ah, é? E aí? E a tua esposa faz o quê? E os teus filhos? E pai, eu vou sondando a pessoa, eu vou saber aqui, vou fazer o alinhamento e vou dizer para ela onde ela está pecando e tal, e pronto.
E depois que ela instala o despertar dela, ela, meu Deus, eu não tava. Rapaz, cara, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Aí a gente faz o teste. Deu certo? Deu. Então, meu irmão, continua fazendo e vamos. Depois você me chama de novo aí, compra mais uma sessão e a gente vai melhorar esse negócio. Então eu ajudo as pessoas. Então eu fiz essa mentoria justamente para ajudar os corretores que trabalham comigo, né? Porque o que é que acontece? A- a- os corretores é o seguinte, tá todo mundo um atropelando o outro, né? Você não confia em corretor não. Amigo, eu tenho um amigo corretor, cara, ele vai te passar a perna, porque ele é ganancioso. Você tem que saber o que tem dentro do coração do cara. Às vezes o cara, pela oportunidade, ele esquece a honra, ele esquece de te honrar, ele não tem hombridade, esquece o caráter. Quem é corretor sabe o que eu estou falando aqui. Tem muita gente que te passa a perna, ganha a tua comissão e está aqui para você, entendeu? Eles não estão nem aí. Então, antes de as pessoas trabalhar comigo na corretagem, né, mesmo elas sendo corretoras, eu tenho que alinhar elas na engrenagem da minha mente. Então, elas têm que pensar como eu, agir como eu, entendeu? Elas têm que saber cativar as pessoas como eu, elas têm que valorizar o cliente como eu, elas têm que saber fazer o verbo correto para fechar o ciclo, né? Por isso que tem muito corretor aí, ó, que até a oportunidade na mão ele tem, mas ele não consegue fechar o ciclo. Tá entendendo? Então a mentoria era para ajudar, é para ajudar os corretores a saber pensar, saber negociar, saber fechar o ciclo. Porque atrair é até fácil. Para eles conseguem atrair até a oportunidade, né? Eu tive amigo corretor que conseguiu, por exemplo, captar uma fazenda de 3,5 bilhões, né? Eu digo, cara, só que essa fazenda ela não estava só com ele, estava com outros corretores, mas a oportunidade também pintou para ele. É lógico que um desses corretores vai vender. Aquele que tem mais network, mais contato, entendeu? Passa essa informação, porque você não vai ganhar só, né? Então você tem que conhecer algum corretor grande também, né, de Brasília, que conhece deputados, que tem a capacidade de comprar aquilo. Se esse conectar esse e esse conectar um comprador, tá, você divide a comissão com o cara. Então, às vezes, você conhece um corretor lá de Goiânia, que é famoso, o cara é bom, e ele tem contatos no exterior e conhece investidores do exterior que tem capacidade de comprar essa fazenda. Então, vai passar por 4 pessoas ali, vai entrar tudo na grade ali de comissão. Na hora que a comissão cair, tem que dividir certinho, tanto as porcentagens de cada um. E aí é que tá, as imobiliárias elas pecam aí, elas não honram isso, fica com a comissão maior, engana o cara, usa o corretor só para captar imóvel. Então eu não faço isso com a minha esposa, né? Nós nunca fizemos isso, né? Até a informação, quando eu tenho, por exemplo, o porteiro do prédio, eu digo, ô cara, esse prédio aqui, bacana, né, cara? Tu conhece alguém que tá aí, que tá querendo vender o apartamento aí, não? Ele, rapaz, o cara do apartamento tal, tal, tá vendendo, o seu fulano. Eu digo, é mesmo, ele tá indo embora pra Europa, a filha dele tal. De pô, consegue pra mim o telefone dele, que a gente vai fazer um negócio. Se eu conseguir vender um apartamento, eu tenho um cliente que tá querendo um apartamento aqui, e se ele fechar o negócio, eu vou te dar uma ponta boa, pra gente passar o Natal bem, bem legal. Ele pode deixar. Aí, pá, ele conseguiu. E eu conseguia fazer, porque eu já estava tentando captar para alguém que realmente queria morar num apartamento ali, frente ao mar, aquela coisa toda. E quando o processo rolou, fechou, eu ganhei a minha comissão. Cara, eu fui lá no porteiro, e aí, amigão, tá lembrado? Tô lembrado. Tá aqui, ó, na sua mão. Entendeu? Ele, rapaz, que benção maravilhosa, cara. Eu vou te arrumar ali, não sei o que, não sei o que. Pá, pá, pá. Cara, esse porteiro, ele me deu tanto contato de gente. Eu acho que eu fiz uns 5 negócios bons com esse porteiro, sabe? Porteiro muito gente boa. Então assim, e não só ele, eu conheço vários porteiros, várias, sabe? Por isso que eu trato todo mundo, zelador, sabe, uma mulher da limpeza ali, porque esses pessoal tem informação, entendeu? Agora você não pode esquecer das pessoas e infelizmente os gananciosos, né, os falsos ricos, né, eles só querem se aproveitar, só querem sugar de você, então esquece de honrar as pessoas. Eu não sou assim, cara, nunca serei. Então, eu e a minha esposa, a gente tem uma equipe muito boa, né? Já trabalhamos, né? Tanto que eu moro aqui em Portugal, ficamos o verão todo agora lá em Santa Catarina, alugando para a temporada, estando aqui, tá entendendo? Só ligava lá, ó, vai lá, que o cliente está lá, vai, pega ele, leva, tal, que já está tudo certo, ele já fez o Pix, já fez, entendeu? Mostra lá para ele, a pessoa, eu tô preciso só de um dinheiro para botar um combustível que eu tô sem, pega aí, pá, a pessoa vai lá, você tem que ajudar a pessoa, né? Mas é assim que a gente mantém a vida, né?
Então, esse vídeo, deixa eu ver quantos minutos já tá, 49, que merda, cara, eu falo demais. Ainda não falei nada sobre mim ainda, absurdo. Então tá, vamos, né, eu vou fazer esse vídeo aqui, mas eu vou fazer outros, lógico. Então, gente, como é que surgiu essa questão do livro A Saga, né, das Duas Esferas, né? Então, esse livro, cara, eu já lancei ele, né? Ele tinha outro nome, né? Era New Age, né? Eu cheguei a lançar ele numa editora, né? Tô tampando aqui a editora, porque esse livro aqui eu tive muita raiva, né? A editora fez uma cagada muito grande aqui, né? Por exemplo, aqui atrás tem palavras repetidas 3 vezes, né? Eu não sei, sabe, uma loucura. E depois eu fui, quando eu recebi, eu fiquei tão feliz de ter, né? Nossa, meu livro, meu sonho realizado, aquela coisa, sabe? E aí eu nem ler dentro, eu não li porque eu já sei o conteúdo, fui eu que escrevi. Cara, quando eu fui ler, pelo amor de Deus, cara, eu não sei o que é que fizeram nesse livro, cara. Eu tive que jogar fora, queimar mais de 1.500 livros desse aqui. Não é brincadeira não, cara. Foi um prejuízo. Mas eu entrei na justiça e recuperei meu dinheiro, sabe? Aí eu parei, fiquei um tempão parado, aí depois que eu voltei a escrever, mudei o nome também, né? Eu digo, não vou botar New Age, porque New Age fala disso, fala daquilo, as pessoas New Age, não astei, aquela coisa, vão pensar que eu estou falando só disso e não é, né? Então, como eu falo muito sobre as esferas, né? E é uma jornada dentro do livro, né? Então eu achei melhor colocar a saga das 12 esferas e é assim que ficou, a saga das 12 esferas. E esse livro aqui só uso ele de lembrança, né? Agora eu tenho outros. Então o que é que acontece? Desculpa, gente. Então, desculpa. Então o que é que acontece, gente? Realizar sonho não é fácil. Você tem que ser muito focado, ser disciplinado. Eu tenho que ser pai, marido, né? Tenho que ajudar minha esposa em casa, tenho que ajudar minha esposa com filha pequeno, levar para aula. Agora tenho neta, a gente tem que dar assistência a filho. Eu tenho toda uma vida, tenho que trabalhar, a gente tem que ter dinheiro, tem que ter pagar as contas todos os meses. Então, você nunca está 100% legal para sentar e escrever, né? Então, escrever é uma coisa complicada, é igual você compor uma música, você tem que estar inspirado, e para estar inspirado tem que estar sintonizado, tem que estar todo numa vibe, num dia bom. E às vezes o dia que eu jurava estar muito bom, começava problemas dentro de casa, a mulher reclamar de roupa suja, aquela coisa toda, e aquilo tudo te perturba, e tu, não, não dá, hoje não dá. Aí você não dá, cara. Ainda bem que eu tomo uma gelada, aí tá, eu relaxava, ficava de boa. Mas a questão é que eu, com muito sacrifício, escrevi os meus livros, né? Fui escrevendo ele ao longo do tempo. Mas como é que veio essa ideia de escrever o livro, né? Então, vamos lá, vamos à parte agora que vocês vão ter que acreditar em mim, né? Ou achar que eu sou um estelionatário, né? Ou achar que eu sou um maluco, né? Então, eu tive um contato, né, extraterrestre, né? Eu acho que foi extraterrestre. Eu trabalhava em Rio Branco e morava a 30 quilômetros da capital. Então eu pegava a minha moto, uma CG 125, e ia numa estrada que não tinha iluminação, não tinha nada. De dia, quando eu ia, beleza. De noite tinha que ter cuidado, você só via no farol da moto, né? E dos carros que vinham contra você ali. E eu trabalhava na TV, eu era editor, né? Fazia muito comercial, editava jornal, aquela coisa. Saía tarde da noite, às vezes saía 11 horas do jornal, sabe? Tinha que deixar material editado para outro dia, para o outro editor pegar, né? Então, para o master já colocar ali também, né, enfileirado para poder exibir. Quem trabalha em TV sabe como é os mecanismos disso aí. Eu sempre vinha para casa, né, de moto, aquela coisa, tal, tal. Quando eu vinha mais cedo, parava no posto de gasolina, já lá na minha cidadezinha, no município onde eu morava, era Vila do Incra. É uma vila, um vilarejo que faz parte de Porto Acre, né? Eu trabalhei para o prefeito de Porto Acre também muito tempo, o mandato dele. E então eu parava ali no posto, aí tá, tomava um e ia para casa. Normal, minha vida é normal, igual de qualquer brasileiro. E aí, um dia, eu vindo à noite, né? Tava neblina demais na estrada, sabe? O Acre é a Amazônia, né, cara? Então é
muita frieza ali, sabe? Faz frio à noite, andando na mata úmida, né, ali. Então a estrada cortando a mata e você indo, só tem fazenda assim dos lados e tem uns trechos que às vezes é isolado. E aí, cara, eu vi uma luz assim vindo, normal, é um carro, é um caminhão, mas só que era só um farol, só um farol muito branco, muito forte vindo assim. Eu digo, meu Deus, será que queimou a luz desse caminhão, cara? Eu fiquei com medo, né, cara? Eu fiquei com medo porque uma vez eu vinha na minha moto, a minha moto, né, tremendo ali na estrada de barro, né, nas partes esburacadas, o farol desligou. De uma vez, tu acredita? Ele desligou e quando ele desligou ficou tudo um breu assim, ficou tudo escuro. Meu Deus do céu, não enxerguei nada andando de moto a 60 por hora, imagina? Andando de moto e apagou tudo e eu não, pelo amor de Deus, quando voltou assim a luz da moto, né, que eu bati no farol da moto assim, que voltou, rapaz, sabe o que é que tinha no meio da estrada? Uma vaca parada, eu ia dando na vaca assim, ó. Eu digo, meu Deus do céu, eu digo, que loucura, cara, eu parei em cima da vaca, a vaca só olhou pra mim assim, tipo dizendo, vai, né? Eu digo, rapaz, que loucura. Então tinha que ter muito cuidado, cara. E aí, quando é fé, né, continuando a experiência, vinha essa luz muito forte, né? E quando essa luz veio muito forte, cara, eu olhei assim para ela, eu pensei pro lado, lógico, né? Que eu não sabia o que era. Então veio e eu não ouvia barulho de caminhão, de carro, alguma coisa assim, né? Era só a luz. Então eu me hipnotizei com aquela luz. Eu fiquei olhando para aquela luz e andando na moto. E me deu uma sensação assim de leveza, sabe? Uma sensação de que eu estava sendo puxado assim para aquela luz. E aí quando é fé aquela luz me abocanha assim, ela vem e entra assim, né? Eu entro dentro dessa luz. E aí foi só isso a minha experiência. Só que a questão foi o seguinte, quando eu retornei, que eu acordei, eu estava em casa, na frente da minha casa, com um capacete na mão e na porta de vidro, né? Que eu tinha eu trabalhava na TV, eu tinha uma casa, mas na frente da minha casa era uma escola de informática. Então eu tinha um professor de informática lá, empregadozinho meu, né? Gente boa. Eu ganhava dinheiro ali com a Lan House, eu tinha uma Lan House e dava aula de informática, né? De Word, de Excel. Quem é dessa época sabe, né? Que tinha isso. E como eu estou dizendo, eu era muito virado, cara. Sempre fui virado. Eu trabalhava, mas eu tinha outras coisinhas, sabe? Eu vendia codorna, ovo de codorna lá em casa. Meu Deus do céu, vocês sabem da missa um texto. Mas aí a questão é, eu tava lá na frente da casa, assim, como se fosse bater no vidro para chamar a Chayane, né, minha esposa. E eu fiquei ali parado ali com aquele lapso do tempo, né? E eu, cara, teve uma luz, eu vi uma luz que eu digo, não, será que eu vi? Eu digo, cara, que doideira. Eu fiquei com aquela sensação. Aí eu, pai, contei pra minha esposa, né, o que aconteceu. Ela estranho e tal, não sei o que. Aí eu disse, espera aí, deixa eu ver uma coisa. Aí eu fui lá, fui ver a moto tava lá com o motor quente ainda, né? Eu digo, pô, eu cheguei aqui, mas como é que eu cheguei aqui? Eu não me lembro de ter chegado aqui. Como é que eu não me lembro de ter passado ali? Eu sempre passo rotineiramente no posto de gasolina na distribuidora para tomar uma cerveja. Eu não me lembro de, sabe? Fiquei com isso. Aí a questão não é essa. A questão é que isso passou. Mas depois disso foi que começou a ocorrer as coisas na minha vida, cara. Aí eu comecei a ter sonhos, mano. Porque eu sempre sonhei com besteira, mano, sabe? Os meus sonhos sempre foi sonho besta, de gente maluca, sabe? Você tá sonhando que tá num churrascado. Uma vez eu sonhei que tava dentro de um churrasco, daí foi conhecer uma família de negros, sabe? Os pessoal tava num pagode, gente boa. Aí eu digo, sabe? Aí quando é fé, eu já tava voando, né? Quando é fé, eu tava dentro de um carro. Os meus sonhos era tudo assim, cara. Eu passo a noite toda sonhando, mas era sonhando besteira. Eu sempre sonhei besteira. Aí sonhava, sabe? Eu sonho que fico rindo. A minha mulher me acorda, para, menino, tá rindo, tá sonhando, sabe? Eu sonhando com um gato, brincando com o meu gato, sabe? Umas coisas doidas. Eu sou muito. Mas aí depois disso, os meus sonhos começaram a melhorar. A qualidade deles começaram a ser mais sérios, sabe? Tipo, de ver pessoas estranhas, tipo guias, né? Tipo, sabe? Esse guia.
que eu vejo lá no meu sonho, né? Que eu vejo até hoje. Ele fala comigo, tal, me instruindo, falando coisas e tal. E depois a minha cabeça começou a ser mais lúcida assim com relação à espiritualidade, que eu sempre fui de muitas religiões, muito leitor da Bíblia, mas por questão rotineira, porque eu cresci em escola católica, eu sempre estive envolvido com o povo evangélico, católico, então eu sempre tive a religião no meu sangue. Essa questão, você perguntar qualquer livro da Bíblia, eu sei, capítulo, versículo, mas porque eu sempre fui de escola católica, eu sempre estudei a Bíblia, sempre estudei, então eu tenho a rotina disso, né? Eu sei do que se trata isso, mas eu não era uma pessoa assim, totalmente entregue a isso. Desculpa, eu não vou editar isso, tá? Pode ficar tranquilo, foi um arroto mesmo e eu não vou editar. Então o que é que acontece? Eu fiquei tendo essas visões, essas coisas assim. E aí eu fui andar em outras coisas, né, para entender mais, fui ler livros. Então, fui para Gnose Brasil, fui estudei no Centro de Projeciologia e Conscienciologia ali com o Valdo Vieira, né? Fui para Espiritismo, eu fui para Ubanda, fui para Candomblé, eu fui Candomblé eu só visitei algumas vezes, não fui do Candomblé não. É, né, fui conhecer também a União do Vegetal, fiz parte da União do Vegetal há muito tempo, sei fazer preparo de ayahuasca. Tomei ayahuasca com os índios também, eu sempre tive amizade com muito índio, sempre andava nas aldeias, né, lá em Tarauacá, sabe? Eu tenho muita amizade, gente, tô te falando. E aí fui tendo essas ideias, sabe? E aí eu comecei a ter sonhos de guerras, muitas guerras. Eu tive comecei a ter sonho com Anunnaki, cara. Né? Hoje eu sei que é Anunnaki, mas eu sonhei com Anunnaki. Né? Eu sei com os Anunnaki ali, com o povo sumeriano. Comecei a ter sonhos com civilizações antigas, né? Tipo o povo Ica. Não são os Incas, é o povo Ica. Né? Eu tive sonho bem lúcido ali com esse povo. Fui desse povo, né? Hoje eu sei todas as minhas vidas passadas, né? Hoje eu sei. Então eu comecei a ter sonhos assim que foram sintetizando detalhes da história humana, da origem humana. Pelo menos eu acredito, né, que eu descobri isso assim, fui guiado a isso de alguma maneira. Então eu digo, cara, eu vou escrever. Comecei a documentar isso, comecei a escrever, 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 não parava de escrever. E, e quando eu escrevia, cara, parecia que baixava assim, um download em mim de informação. Né? Esse primeiro livro aqui, né, do New Age, é um livro de 400 e poucas páginas. Eu escrevi ele, cara, em 2 semanas. Sabe, são umas coisas assim, maluca. E detalhes, meus livros não tem nada de IA. Né? Até as imagens deles ali são imagens que eu peguei da internet, manipulei ali e fiz, entendeu? Alguma coisa ali, porque eu não sei desenhar, né? Eu não sou muito bom. Já fui na infância, né? Mas agora não. E aí comecei a ter esses sonhos, cara. Sabe? E nunca pararam. Nunca pararam. Até que, quando a minha mulher era secretária de meio ambiente, ela cuidava do Seringal Bom Destino, lá em Porto Acre. E o Seringal Bom Destino já foi feito uma minissérie da Globo, chamado de Galvez a Chico Mendes, né? Amazônia, nome da minissérie. Pode pesquisar aí. Minissérie Amazônia da Globo, do Imperador Galvez a Chico Mendes, acho que era esse o nome. A Glória Pérez que fez, talvez, que a Glória Pérez é acriana, né? O Enéas também é acriano, né? Lá no Acre tem muita gente inteligente, cara. Pensa, rapaz, tá por fora do Acre. O pessoal pensa que lá no Acre só tem dinossauro. Que, se você for lá no Acre, cara, lá no Acre é cheio de gringo, pô. É cheio de holandês, é cheio de português, americano. É gente visitando lá, porque lá é que tá a bufunfa do ouro, das coisas, sabe? Lá, o Acre é uma terra rara, né? É cheio de coisas naturais interessantíssimas, né? Tem um pico lá do Moa, né? Tem a Serra do Moa. Tem muita coisa boa, tem petróleo lá, tem as aldeias indígenas, a cultura indígena. Rapaz, o Acre, e a comida, e o açaí, e o tacacá, e as coisas maravilhosas que tem lá. Já comeu tambaqui? Já comeu peixe de água doce? Rapaz, o Acre é fenomenal.
carne boa, mano. Ali o gado dali só come capim e sal mineral. Você nunca vai comer um churrasco igual o churrasco do Acre. Então, eu comecei a ir para o Seringal Bodestino com a minha mulher, né? Ela pegava a voadeira, né, que é uma lancha, né, que era da prefeitura, era do estado. Aí o Zé Carlos era o piloto, né? Gente boa que só gostava do Zé Carlos pra caramba, a gente tomava todas quando ia pra lá, sabe, eu e ele. Aí chegava lá e tinha que ajeitar tudo, né? E eu sou cozinheiro, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei muito tempo com cozinha, né? Até trabalho também. E aí eu cozinhava lá, né? Para os pessoal, a gente ia pra lá. Então, né, eu tinha um índio lá que morava lá e ele cuidava, era o caseiro de lá, ele limpava tudo, deixava tudo preparado pros gringos que ia vir para lá, hospedado, né? Os caras compravam o pacote, caríssimos pacotes, a diária tipo US$ 800, sabe? Um dia lá, tudo incluso, comida, aquela coisa toda, né? E aí nós tínhamos que ser guias turísticos deles lá, andar pela pousada, pelo lugar histórico, que lá é um lugar onde foi onde teve a guerra, né, contra os bolivianos. Lá que foi acirrada a coisa lá pela borracha, né, por conta do latex. Por isso que o Acre era um império. Né, nessa minissérie da Amazônia, vai contar a história toda. Assista essa minissérie, é maravilhosa. Tá entendendo? Acho que a única coisa boa da Globo é essa minissérie. Então, o Acre era um império, o imperador Galvez, sabe? O Acre fornecia borracha para a Segunda Guerra Mundial, mano. Entendeu? Para Hitler era coisa de doido. Então, assim, tem muita história lá. Então, tem um chalé. E eu ficava no chalé com a minha esposa, claro, aproveitava. Aí a gente, quando era de manhã, nós ia ali pela tirolesa, né? Tinha uma tirolesa, né? Aquelas escadas que se mexem, né? A gente passava ali com a natureza, o ar puro. Aí tinha um olho d'água, cara, que era uma água lá que saía, água pura que saía da terra. E fizeram um ofurô de madeira, assim, uma piscina, cara, assim, enorme, assim, tipo uns 15 metros de circunferência de madeira em cima desse ofurô. Tá entendendo? No meio da mata, tu olhava assim, cara, a floresta, sabe, os raios de sol entrando. Aí tinha uma casinha lá que tinha uma churrasqueira, e eu, o Zé Carlos, caçava carne lá e tomava conhaque, mano. Nessa época eu gostava era de bebida forte mesmo. E aí ficava lá, sabe? E você não fica bêbado lá dentro porque a água é muito gelada. Cara, é gelada igual a água do mar aqui, sabe? Aqui em Cascais, você entrar no mar aqui, na Europa, né? Qualquer lugar da Europa, você não entra no mar para tomar banho. É gelado demais, Deus me livre. E então lá era geladão, sabe? Então você ficava lá dentro, tinha que tomar vodka que era para ficar quente, porque senão você não aguentava ficar lá dentro, né? Você passava frio. E os meus filhos eram pequenos, brincavam o dia todo lá, aquela coisa toda. Era muito doido, era muito bom. Foi muito bom a minha vida ali. E aí eu tive um contato alienígena lá. Garoto, eu estava dormindo e eu tive uma paralisia do sono. Só que essa paralisia do sono não era aquelas paralisias do sono que você tem que você se acorda. Não, eu estava acordado quando eu tive. Era como se tivesse alguém me possuindo, entendeu? Querendo me segurar e eu sabia e não tinha ninguém lá. Eu senti a atmosfera do ambiente mudar, assim, entendeu? Tudo mudou. Eu senti assim como se estivesse entrando numa dimensão, uma coisa paralela, assim. E eu queria gritar, falar, chamar a minha esposa e sabe, ninguém me ouvia. E aí foi terrível isso aí que eu passei, sabe? Depois o índio lá, né, que morava lá, ele me explicou que via luzes por lá, que ele via coisas por lá, né? Lá no Acre é cheio de avistamento de coisas. Depois disso eu comecei a ver movimentações no céu direto, né? Eu vejo até hoje. E outra, eu não só vejo como eu mostro para as pessoas, né? Aqui em Portugal mesmo eu vejo. E eu mostro para as pessoas, aqui ó, vem cá. Aquela estrela ali vai andar, ó, presta atenção. Aí a estrela anda, a pessoa, uai, como é que você sabia, tal? Aí se ela vai andar e vai, olha só, presta atenção, ela vai, pá. Aquela outra lá, ó, vai sair também. Aí quando eu a outra saía também, cruzava assim. Cara, eu sempre tive essas doideiras. E aí eu tive um contato lá, né? Então, depois que eu consegui gritar, minha esposa veio, eu estava suada, aquela coisa toda. Ela disse que eu estava bebendo demais, isso, aquilo, sabe? E aí, beleza. Aí eu dormi, pã, tive um sonho. Ou foi real, né? Um ser apareceu lá no, né? Eu tô no meio da mata, num chalé na mata, então eu via lá a cabecinha dele assim olhando para mim, né? Então, me vigiando. E eu escutava passos
rodando pelo chalé, né? Então tinha alguém ali. E cara, eu quase não conseguia dormir por conta voltar a dormir por conta disso. Mas quando eu consegui dormir, continuou essa experiência em sonho, como se fosse sonho, eu tendo essa experiência. Então eu já não sei se era real ou se era sonho, entendeu? Sei que esses seres, cara, entendeu? Eles são esses dessas, né, que eu tive outras, né? Esses seres, eles eram tipo esses alien greys, só que não pequenininho. Eles eram desses grandão, tipo arturiano, sabe? Magrão. Eles tinham um mau cheiro assim esquisito, sabe? Tipo de ferida aberta. Não sei se tu já assistiu o cheiro de pus, assim, sabe aquele cheiro de carne, né? De carne meio ruim. Então, assim, esteticamente falando, eles eram meio pegajosos, assim. Eu sentia que a pele deles era fria, como se fosse uma pele, como se fosse uma pele de uma pessoa que tivesse cheia de óleo, cheia de protetor solar, sei lá, né? Uma coisa assim. Era fria, cara. E toda vez que ele olhava pra mim, eu ficava parado, sabe? Aí ele tava lá fazendo alguma coisa com um objeto que ele tinha na mão, como se fosse um computador, mas não era um computador não, era alguma coisa assim. Aí ele, quando ele olhava pra mim, eu, sabe, ele mexia comigo. Então eu tenho pra mim que ele tava tipo me sondando com alguma coisa, né? Sabe, eu pego um aparelho e tô fazendo um teste aqui com alguém, né, com alguma coisa assim. E aí, cara, só sei que depois disso, quando eu chego em casa, vamos escrever. Meu irmão, aí eu vou escrever, vou escrever. E isso em casa, quando eu dormia, eu tinha altos sonhos, altos sonhos. Tanto que lá no meu livro eu falo de um sonho lá que eu tive, que esse foi o sonho crucial, sabe? Que é o sonho lá da tempestade lá, que foi, esse aí foi parada. Depois disso a minha vida, ó, mudou mesmo. Aí eu me dediquei mesmo à questão de ufologia, né, estudar sobre os Anunnakis, tabuinhas sumérias, Zacarias Sitchin. Aí eu comprei livros e livros sobre o assunto e vamos mergulhar nesse assunto aí porque eu tenho que entender agora, né? E aí fui escrevendo, fui escrevendo as sínteses que eu ia tirando disso. Aí até que eu achei, né, pela internet, um grupo, né, chamado EDL, que é a Escola de Lúcifer, né, que é lá do mestre Bob Navarro, e eu tinha intuito gostei demais daquele pessoal porque o nível de conhecimento deles, né, que eles já tinham ali, já era um conhecimento que eu também tinha. Então, por exemplo, eu aprendi muita coisa sozinho, ó, né? Questão de física quântica, né? Entender o universo todo, as leis herméticas, né? As leis universais, eu aprendi só. Então, a minha experiência com o Altíssimo, né? Com o todo, o todo não é o Altíssimo, tá? O todo é Javé, tá? O Altíssimo é outra coisa, tá? Assim como Cristo não é filho de Javé, tá? É outra coisa também. Depois a gente vai falar disso aí também, que eu vou falar umas coisas de gnose, né, que eu tive, que pelo menos eu acredito dessa forma, porque eu recebi assim, né? Então eu não vou muito no que está escrito hoje no mundo, não, né? Enfim, aí eu peguei estudando aqueles caras, tal, analisando os vídeos dele lá, eu digo, pô, esse menino tá falando o que eu falo, ele entende o que eu entendo, eu digo, eu vou entrar nessa escola aqui, cara. E eu estava criando um projeto chamado O Caminho, né? Só que esse projeto não tinha o nome O Caminho ainda, era A União. A União. Eu tinha saído das Testemunhas de Jeová, né, das religiões, porque já não respondiam mais nada para mim com relação ao que eu estava sentindo ou passando. E eu não podia falar das coisas que eu via abertamente, senão ia dizer que eu tinha demônio, eu estava endemoniado, alguma coisa assim, ia ser expulso, né? Então, resolvi me afastar da religião para poder sondar isso, fazer essa jornada sozinho mesmo, não tem jeito. Eu fui despertando e sendo autodidata sabe, aprendendo a ver as coisas da maneira correta, né? Deduzindo ali da forma certa ali. E aí, cara, eu fui me ingressando ali na EDL e tava maravilhoso ali. Eu tinha o intuito de, cara, eu vou para lá. Eu cheguei ao ponto, né? Eu tinha na época lá em Goiânia, eu tinha uma clínica de estética e depilação a laser. Eu, minha esposa, minha irmã, a gente era sócio, todo mundo, né? Eu não, né? Eu era só o faz tudo, assim, de certa forma, né? Quem era sócio era minha mulher e a minha irmã. E nós vendemos a nossa parte e tal dessa clínica. Foi quando a gente foi para Santa Catarina,
Você vê, eu já pulei um bom espaço de tempo aí, né? Mas eu ainda vou contar algumas experiências que eu tive lá no Acre, que tive umas experiências lá. Mas enfim, já para resumir mais um pouco o assunto, porque tá dando já uma horinha aí. Não sei se eu vou dividir o vídeo, mas vou deixar assim, quem quiser, vocês que pause, né, assista 20 minutos, pausa, aí no outro dia faz isso. Que eu faço isso com filme na Netflix, eu assisto filme parcelado em 3 vezes, né? Porque eu não tenho mais paciência para assistir um filme todo, só se for muito bom. Então assim, aí que acontece? Eu peguei, né, comecei, cara, a estudar EDL, comprar o livro do Bob e pá, eu digo, meu Deus do céu, cara, que magnífico, eu quero conhecer esse cara, eu quero conhecer esse pessoal, eu quero não sei o que, sabe, meu sonho era ir pra lá, pro sítio lá onde eles estavam, uma comunidade e tal, e eu digo, vou morar lá, eu fui na direção, né, eu cheguei a ligar pra eles, mandar carta, peguei uns não, né, peguei uma lapada também pra aprender, deixar de ser afoito, e né, disseram, nós estamos no sul. Eu digo, oh, beleza, para onde eu quero ir? Aí pá, fomos pro sul. Só que eu fui assim de olho fechado, né? Eles estão lá em. Como é o nome da cidade, cara, que eles estão agora? Jaraguá do Sul. Eles né, é lá que fica a EDL, Jaraguá do Sul. E eu tava em Itajaí. Não é longe, não é longe. Mas aí depois eu saí de Itajaí, fui para Itapema, tal, fui me desenvolver, que eu tive que trabalhar, que agora, né? Eu e minha esposa, né, tinham que fazer outras coisas. E eu também arrumei um emprego bacana, sabe? Pensa no emprego que eu arrumei lá em Itajaí. Fui trabalhar onde? Na cervejaria Itajaí. Meu Deus. Nunca tomei tanta cerveja na minha vida como ali. Cara, quem conhece a cervejaria Itajaí, comenta aí. O melhor chopp que existia na região de Itajaí todinho. Coisa chata, mano. Quando a gente quer prestar, né? Aí fica essas coisas, né? Essas entropias, né? De tosse, de gripe, não sei de que. Poxa vida. Tá estragando meu vídeo. Mas enfim. Cara, trabalhei na cervejaria Itajaí, fiz amizade com os meus amigos lá, cara, as pessoas que eu amava. Sabe, tinha uns clientes que moram até hoje no meu coração, amigos, sabe? Gente que é do meu network também. Ia pra lá, a gente tomava todas. O Melo, que era dono de lá, na sexta-feira trocava, né, o resto que sobrava lá de malte, né? Ele dava para um fazendeiro lá. E esse fazendeiro, ele pegava esse malte, né, já cozido, e dava lá pro gado dele, né? Então alimentava o gado com esse malte de cerveja, mano, imagina. E aí a carne era muito boa e o Melo trocava isso por carne. Então na sexta-feira o cara trazia vários quilos de carne lá pra gente. O Melo botava a churrasqueira lá, botava um barril de cerveja. A gente, rapaz, só chegava em casa porque tinha um muro assim, as casas, até lá o apartamento. Eu ia só escorado assim, sabe? Que eu chegava num estado deplorável. Porque o chopp artesanal não é, sabe, essa cerveja de lata aí que você toma, gente, abandona isso aí, dá câncer, pô. Entendeu? Você tem que tomar chopp artesanal, um alimento probiótico, uma coisa que te faz bem para a barriga. Isso aqui você toma, fica legal, no outro dia você tá de boa. Tá entendendo? Você vai trabalhar de boa. Não tem isso não. Então, trabalhava lá na cervejaria Itajaí e estudava EDL. Então, eu estudava EDL, pai. Fiz muita amizade dentro da EDL, assim, graças a Deus as pessoas que eu conheci lá são tudo pessoas magníficas, eu amo eles. Apesar de que eu fui shortado de lá, né? Eu fui cortado, assim, me cortaram. Né? Quando eu quis realmente visitar lá, né, eu ia contribuir bastante. Eu, tanto que eu contribuía lá também, assim, eu pagava minha mensalidade, R$ 100 todo mês, né, fazia meus votos ali com eles para ajudar, né, que eu sabia que eles precisavam comer, que eles tinham, né, que comprar as coisas, pagar, né, que o Bob tinha que pagar lá a mensalidade do sítio. Então, assim, eu ajudava como eu ajudava qualquer igreja, qualquer pessoa, qualquer movimento. Eu sempre fui uma pessoa de ajudar, nunca fui mão fechada, né? E eu tinha muita vontade de passar um final de semana lá, sentar, sabe, com eles, fazer uma fogueira e eu conversar com eles, a gente conversar, trocar ideias, né, falar isso aquilo. Eu seguia o Rogério, que era o mestre Rogério de lá. Eu já segui o Rogério antes. Ele tinha um canal no YouTube, já nos primórdios do YouTube ele tinha um canal, eu gostava muito do Rogério, as dicas de filme, as coisas que ele falava. E também depois que eu descobri que ele estudou com o Valdo Vieira, aí eu comecei a gostar mais dele, porque eu também estudei com o Valdo Vieira. E então assim, eu me considerava tanto que quando eu conheci a EDL, eu conheci primeiro do que o Rogério. E quando eu conheci o Bob,
né? Eu ganhei o livro do Bob diretamente dele. Eu fiz um comentário lá e ele, né, me agradeceu no comentário. Ele, você é muito sábio e tal, não sei o que, é isso mesmo, hermetismo. Pá. Aí eu pedi o livro e ele mandou o livro para mim, de graça. E se ele não se lembra, ninguém lembra disso, né? Claro, são as minhas experiências que eu amo, que eu guardo com amor dentro de mim. E eu orava, eu dizia, porra, cara, se o Davi fizesse parte da EDL, o Márcio, né, do Além das Nuvens, nossa, cara, eu queria que todo mundo, assim, os bons do YouTube, o Tio Lu, eu queria que os caras mais top que eu gostava do YouTube fosse da EDL, eu queria. Aí era o meu sonho, o Rogério. Aí quando é fé, um belo dia, passou-se um tempo, tal, tal, quem é da EDL? O Rogério. Eu digo, olha aí, rapaz, legal. E ele contando a experiência dele lá. Eu digo, chegou lá, chegou primeiro que eu, filho da mãe. E aí ele se tornou muito grande lá dentro, sabe? E é meio que por causa dele que eu, né, meio que me afastei também, porque ele me chamou. A gente teve umas tretinhas lá nos grupos, né? E me chamaram de bajulador, né? E eu, porra, aí eu fiquei triste, porque a única coisa que eu não sou, cara, é puxa-saco de ninguém, né? Eu sou uma pessoa que eu amo as pessoas. Então, por exemplo, eu amo o Bob. Eu amava o Bob assim, naquela época, né? Porque agora eu amo ele como qualquer pessoa que eu amo, né? Eu amo as pessoas que eu respeito, né? Mas eu tinha uma admiração pelo Bob, assim, sabe? Fenomenal, cara. Eu não tinha vergonha de expor o que eu sentia pelo Bob, cara. Eu não tinha vergonha. Entendeu? Eu sempre, mas eu não era puxa-saco dele, não. Jamais iria concordar com ele se ele estando errado, não. Tanto que eu, às vezes eu bati de frente com certas coisas, certas perguntas. Sempre fui uma pessoa de questionar, de perguntar, né? De criar treta também, né? Assim, para ver a seriedade. Eu, quando eu quero saber que uma pessoa me ama, eu jogo ela numa situação para ver como é que ela vai reagir. Se ela tiver sabedoria, que ele permanecer meu amigo, eu sei que ela gosta de mim de verdade, né? Eu faço isso, cuidado, hein? E aí saí da EDL, né, cara? E eu saí, quando eu saí da EDL, eu saí mesmo. Eu não fiquei parasitando lá, não. Como muita gente que saiu de lá fica parasitando, né? Parasitando é um termo que o Bob usava, né? Assim, de pessoas que ficam lá, sabe, pentelhando. Aí, tipo, o cara faz uma live no YouTube, aí vão pra lá ficar fazendo. Os haters, são os haters, né? E fica lá fazendo comentário negativo com o cara, né? Ou então vai lá pra, né, nos grupos de Telegram e fica lá enchendo o saco dos mestres, das pessoas, isso, aquilo. Cara, eu nunca fui disso. Né? Quando eu botei pra sair, eu saí. Né? Deixei eles pra lá e fui tocar minha vida. Eu digo, eu acho que não é o momento, não é a hora. Né? Vou lá. E outra, tem as crenças de lá também, né? Tem tudo gira em torno do Bob, porque o Bob é uma personalidade lá muito importante, né? Consciencial, isso, aquilo. Então eles têm uma certa admiração a nível de idolatria, que eu já não concordo, já não sou assim. E mesmo que ele fosse, eu não sou assim, né? Que eu tenho capacidade de ser amigo de Deus, entendeu? Eu não adoro Deus. Eu sou amigo de Deus. Então Deus é meu amigo. Então comigo é diferente. Eu não tenho esse lance de ai, oh, fala mestre, ou Allah. Lembra do mestre lá da Praça Nossa? Eu não sou assim. Então eu sou. Se o cara disser assim, olha, eu sou Deus, eu digo, prazer, Deus, eu sou seu filho. E aí, como é que é? Vamos conversar, né? Então eu sou desse tipo, eu tenho essa questão, eu não tenho medo de anjo, de demônio, de extraterrestre, eu quero conversar, cara, né? O cara fica aparecendo pra mim, né? Igual essas que eu tinha, tinha uns que apareceu pra mim depois, né? Apareceu pra mim lá em Santa Catarina. E eu fiquei. Eu digo, e aí, cara, vai se manifestar mesmo, falar ou não, ou vai ficar nessa de fantasma, aparece ou não aparece, se mostra ou não se mostra? Que porra é essa? Eu não vou cair nessa ilusãozinha de ficar com medo ou vislumbrando, sabe? Tipo o lance lá do Instituto Dáquila, né? Que os caras ficam com o ET Bilu lá. Aí só pode ver o Bilu quem tá na mesma frequência do Bilu, que o Bilu não sei o que é um dimensional, isso, aquilo, as 49 raças, blá 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 e lá lá lá. Tudo bem, eu aceito tudo isso aqui. Só que eu já puxei o Bilu, já fiz tudo que foi técnica para poder manifestar o Bilu, isso, aquilo, entendeu? E o Bilu nada. Então eu acho que o Bilu é uma criação deles lá, porque eu não consigo canalizar o Bilu. Gente, depois que eu saí das testemunhas de Jeová, das religiões, que eu já fui parte disso, aquilo, eu sou autodidata. Então, assim, ó, depois das revelações que eu tive,
das manifestações que eu presenciei, eu aprendi a praticar magia com muita facilidade. Então, assim, eu pego um livro de magia, eu digo, ó, isso aqui é mentira, isso aqui não funciona, tá tudo errado, eu conserto a magia, sabe? Esse sigilo aqui tá errado, isso aqui não invoca nada, isso aqui tá errado, esse triângulo, esse ciclo, isso aqui é tudo mentira. Eu fiquei com isso agora dentro de mim. Tá? Eu não sei como eu vou explicar isso para vocês, mas vocês aos poucos aqui no YouTube vai entender como é que eu sou, entendeu? Então eu sei quando o cara está falando a verdade sobre física quântica, sobre isso, sobre experiência conscienciológica, sobre tipo projeção astral, se é mental, né? Porque muitas experiências que as pessoas têm quando tomam ayahuasca, comem cogumelo, elas acham que é espiritual e não é, é mental. Tá entendendo? É uma experiência mental. Você tem 7 planos sutil, né? Você está no plano 3D. Aí você vai no plano etérico, você vai passando os planos sutil. Quem conhece o plano sutil sabe o que é. Você vai para o astral, tem um astral superior, um astral inferior. Tá entendendo? Para um desses lados aí você vai depender da sua sintonia, o que você tem. Tá? Você pode programar seu sonho, entendeu? Você pode, igual no filme Origem, você pode entrar no sonho de uma pessoa se quiser, né? Tanto que eu pego treta às vezes com as pessoas que ficam mentindo no YouTube, eu fico mentindo no Facebook, né? A mulher lá dizendo, eu sou mediúnica, eu fui estudada, cientistas me estudaram, não sei o que, porque eu faço isso, faço aquilo. Eu digo, então beleza, vamos se encontrar hoje. Ela, como assim? Eu moro aqui e você tá lá, não sei aonde. Eu digo, tá, mas vamos se encontrar num sonho. A gente pode se encontrar num sonho. Aí ficou todo mundo rindo de mim, aquele negócio, mas depois teve uns 4 lá que sabia do que eu falava, né? Porque quando o cara realmente é mago, né? Que ele entende as coisas mesmo, ele respeita, né? Eu digo, é fácil. A gente programa o nosso sonho aqui, eu te passo algumas horas antes, a gente faz uma videochamada para você, né, fazer um escaneamento da minha pessoa, de como eu estou, com a roupa que eu vou dormir, isso, aquilo. Eu também. Assim nós vamos emaranhar, né, nossas imagens, nossos átomos. Vamos ficar conectada mentalmente, né, sabendo do que se trata, né? E aí nós vamos passar aqui um mantra, né? O que nós vamos fazer, que é para a gente também sintonizar no verbo. E aí vamos baixar a nossa frequência para a mesma frequência, né? Para ficar sintonizado também. E vamos dormir, né? Em teta até chegar em delta. E aí nós vamos conversar. Se a gente, né, lá no sonho eu vou te falar um segredinho, algumas coisas, que depois, quando a gente acordar no outro dia, eu vou te perguntar. Se você responder o que eu te disse, é porque foi real. Entendeu? A pessoa não quis. Ele, então tá aqui, é mentira, tá entendendo? Então tem muita coisa que eu sei fazer, que eu sei, né, usar. Eu tiro o chapéu por o Urandir Fernandes, né? Que o Urandir Fernandes ele é um cara muito inteligente nesse quesito, ele é um cara que entende dessas coisas, sabe? Se você conhecer o Urandir mesmo, eu conheci o Urandir como um detetive, né? Ele não sabe que eu conheço. Né? Eu não tenho uma, já tive ele depois em contato mesmo no meu telefone, né? Chegamos a conversar, né? Inclusive eu perguntei para ele sobre o Bob, né? Porque o Bob Navarro já foi de lá, não sei se ele foi do Instituto Dáquila, mas ele já contou o Bob Navarro que o pai dele, e a mãe dele faziam partes lá do Urandi. Inclusive os pessoal de lá, o Urandi tinha o Bob assim como uma pessoa muito especial, tal. O Bob sim foi estudado e analisado por eles lá, né? Dentro da ciência dele, dos parâmetros alquímicos, né? Que o Urandi conhece, que o Urandi é um cara fenomenal, mano. Eu comparo o Urandi com o Conde de Saint-Germain, tá entendendo? Tanto que ele se parece também, né? Não sei se você já viu uma imagem do Conde de Saint-Germain, né? Que esse vídeo aqui eu não estou editando, eu não vou ficar editando muito vídeo não, sabe? Mas você pesquisa aí o Conde de Saint-Germain e pega lá o Urandi Fernandes, você vai ver que eles se parecem, né? Fisionomicamente, né? Então assim, vai que é a reencarnação dele também, né? Eu não duvido nada, sabe? Então, assim, tem muita coisa. Não, não é não. Não é não. Mas se parece. Aí eu tinha sonho de estar lá na EDL, fazer parte daquela coisa toda. Mas aí começou essa questão toda ali e tal, das crenças, né? Toda religião tem sua escatologia, tem sua crença, tem seu epicentro, né? Então eu não pude cocriar muita coisa ali dentro, porque eu sou um cara de muitas ideias. Então, se eu chegar num lugar, eu vou melhorar o lugar, né? Tanto que eu sou contratado para isso, né? Eu sou contratado para ir num restaurante para harmonizar uma carta né, com cardápio, carta de vinho com cardápio. Se eu for para a cozinha, é para melhorar a cozinha, o funcionamento da cozinha, treinar cozinheiro, cozinheiro não, treinar os auxiliares, né? Melhorar marketing, melhorar isso, melhorar aquilo. Eu trabalho muito dessa, eu sempre fui
do marketing e da propaganda. Sou formado nisso, né? Propaganda e marketing. Então, eu sempre me situei para melhorar as coisas, né? Melhorar a vida das pessoas também. Por isso que eu faço a mentoria, né? A minha esposa também é do mesmo jeito que eu, né? Às vezes até mais incisiva do que eu, mais chata. E ela é sagitariana, eu sou capricorniano, né? Então daí você vê, a gente passa o dia brigando aqui, mas aí depois a gente tá se amando pra caralho. E aí é isso. E eu queria muito. Então quando eu vi que eu não ia ter espaço lá pra porra nenhuma, eu digo, vou sair daqui, aqui não é meu ambiente, aqui eu não vou prosperar. Né? Porque o que os pessoal estão querendo aqui é que eu me ajoelhe, que eu seja serviçal, isso, aquilo, e eu não nasci para servir ninguém dessa forma assim. Né? O meu entendimento de servir, entendeu? Tem a ver com comunidade, tem a ver com união, né? Tem a ver com altruísmo e tem a ver com ação. Então não adianta você dizer que para mim que é crente, que ama o próximo e você não tem capacidade de dar um sacolão de alimento para uma pessoa. Você é hipócrita para mim. Tá entendendo? Você não ama ninguém. Você não tem coragem de se desfazer de uma capa de frio, de um sapato para dar para uma pessoa que precisa. Você não é nada. Você é só um monte de adubo. Mentira. Hipócrita. Entendeu? Não acredito em ninguém que fala o que é uma coisa e na verdade não é. Então voltei aos meus processos, criei o caminho, né? Tá lá, eu estou agilizando ainda meu site do caminho. E lá tem 12 projetos dentro do caminho. Então lá eu passo a verdade para a pessoa, ensino quem é Cristo, ensino o que é Anunnaki, o que é anjo caído, o que é isso, o que é aquilo. Ou seja, essa questão de espiritualidade, gnose, eu tenho o meu grupo também. A minha EDL, né? Vamos dizer, né? Só que assim é muito mais fechado, né? Porque eu aprendi com os erros da EDL, então eu aprendi a qualificar as pessoas. Então, bajulador, mentiroso e hipócrita, eu corto, ó, as asinhas, o pezinho na hora. Eu sei na hora que o cara só tá lá cafungando conhecimento, querendo roubar de mim, né? Eu sou uma pessoa muito honrada, eu sou uma pessoa muito respeitosa. Eu saí da EDL, eu tenho um HD aqui cheio de material da EDL, vídeos, eu tenho livros, apostilas do Bob. Eu nunca dei para ninguém, eu nunca passei esse material para ninguém, tá? Para ninguém. Nunca passei esse material, tá, Bob? Fica sabendo, eu nunca passei esse material para ninguém. Porque ninguém merece seu material, porque ele é muito bom. O seu material é muito bom. Eu tenho respeito pelo seu material, tá? Mas eu não passo para ninguém. Mentira. Mentira, eu passei para uma pessoa. Eu passei para o Sam Marques uma vez. Ele era da EDL também, saiu e tinha perdido as apostilas dele, do HD. É, eu passei para o Sam Marques, só para o Sam Marques eu passei. Mas o Sam Marques é meu amigo, entendeu? É uma pessoa também que não tá nem aí para EDL. Saiu de lá e foi tocar a vida dele, né? Hoje é pai, né? Casou, né? Ele era na época ele era solteiro que eu conheci, uma pessoa que eu dei bastante força para ele casar, falei bastante, a gente quando ele conheceu a Natália lá, sempre mostrava a foto dela para mim, eu digo, nossa, bonita sua futura esposa, ser assada, ele sabe que vai dar certo, isso aí. Pode perguntar para ele, foi um cara que sempre encorajei ele de ter filho logo, né, casar com a pessoa, e sempre falei isso da família, e hoje ele está lá casado, bem de boa, não estou pedindo crédito, estou só dizendo para explicar um pouco de como eu sou, né? Que eu sou assim, cara. Se você é meu amigo, eu sou seu amigo. Eu sou obrigado a te ajudar. Se eu sou seu amigo e você é casado, eu sou obrigado a ser amigo da sua esposa. E se eu conheço a sua esposa, eu sou amigo dela, eu sou obrigado a ser amigo do marido dela. Eu sou assim. Eu não posso ser amigo da sua esposa e não ser seu amigo. Isso é feio, pô. Então eu sou o quê? Amante da sua esposa? Isso não existe, cara. Então, tanto que os casais que me conhecem, que a gente sabe, né? Que eu ia para casa deles pra gente beber, né, pra gente curtir, dançar, que iam na minha casa se divertir. Todo mundo sabe como é que eu sou. Eu sou de abraçar as pessoas, eu sou muito assim, expansivo nesse ponto. Então eu danço com a mulher do cara e ele, mas ele dança com a minha, aquela coisa toda, a gente tá no forró, mano. É diferente. Mas a gente tem respeito. Então, os filhos do cara é meus filhos. Simon, leva meu filho pra aula. Quando tu pegar a tua filha, pega o meu filho, traz aqui pra mim. Pode deixar, meu irmão. Tá em boas mãos. Do mesmo jeito que eu cuido da minha filha, eu vou cuidar do seu filho. Sabe? Tem como o fulano ficar aí na tua casa, meu filho? Dá almoço aí pra ele que eu não vou conseguir chegar, tô no trânsito, cara. Você fica tranquilo, meu irmão. Ele tá aqui, ele tá brincando aqui com a minha filha. Fica de boa.
tá? Quando eu for dar almoço, eu dou pra ele também aqui, fica tranquilo. Eu sou assim, cara. Tanto que criança me gosta de mim, eu gosto de criança, a gente brinca na piscina, eu sou mais o crianção de todos. Eu sou assim, cara. Todo mundo sabe como é que eu sou, cara. Então eu não aceito uma pessoa me chamar de bajulador, de mentiroso, disso, daquilo. Não é assim não, cara. Quantas vezes vieram falar, quantas vezes as pessoas cometeram o pecado de dizer que me viu fazendo coisa errada em tal lugar, né? Só eu vou falar só uma treta aqui uma vez. Uma vez uma pessoa disse que me viu com uma pessoa em tal canto usando, sabe, narcótico. Quando eu cheguei para pegar minha irmã para levar para o trabalho, né, que eu ia com a minha esposa de carro, pegava a minha irmã e ia, né? A minha mãe e a minha irmã, tava todo mundo doido porque achava que eu tinha passado a madrugada enlouquecendo, drogado por aí, porque tinham dito que me viram fazendo isso e não falou só para minha mãe, falou para todo mundo, sabe assim, chegou para denegrir a minha imagem, sabe? E eu digo, e a minha mãe, sabe onde é que tu tava? O que é que tu tava fazendo? Eu digo, como assim? Eu tava dormindo, tava em casa. Aí a minha esposa olhou assim, por quê? Ele tava em casa, a gente saiu, ele foi para casa, ficou em casa comigo. E acordou e agora nós estamos vindo aqui. Tu foi pra casa? Foi. Tu não foi pra nenhum canto não depois? Não, eu não fui pra nenhum canto, porque eu sempre dei essa margem, né, às vezes pra minha mãe por conta que eu sou uma pessoa fanfarrona, né? Eu sou de beber, sou de divertir. Então, dá pra você também desconfiar de mim, né? Que eu poderia de repente deixar a Chayane em casa e me divertir alguma coisa assim. Mas eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa muito bem defendida. Então, não só pela minha mulher, mas pelas situações, por tudo assim. Então, todo mundo que tentou me perseguir na vida, ou me colocar num quadradinho e me lascar, esses se lascaram. Esses sempre se ferraram, entendeu? Até mesmo em empresas, né, que eu trabalhei, que fizeram complô dentro da empresa porque eu era o melhor vendedor, eu era o melhor isso, aquilo, tal, tal. Essas pessoas que tentaram me destruir, elas que se destruíram, elas que caíram, entendeu? Depois elas que caíram por terra, né? Então, e eu já fui acusado de muita coisa séria também, assim, né? Mas a coerência da verdade que anda comigo sempre me defendeu, sempre me colocou a salvo, né? E eu confio nisso. Então, assim, eu não vou ficar insistindo para ninguém gostar de mim. Então, eu saí da EDL. Saí da EDL e fui tocar minha vida. Voltei pro meu projeto, que estava lá na gaveta, só abri ele, vamos escrever. Chamei a ajuda do Sam, o Sam não quis me ajudar, né? Chamei outras pessoas, o Sam, né? Depois, muita gente que saiu da EDL faziam grupos para ficar falando mal do Bob, né? E às vezes me levava para um grupo lá, eu entrava nesse grupo. E eu digo, gente, e tá, começava a sondar, a saber, né, de pormenores da história, que aí você sabe os podres dos outros também, né? Que os outros saem com raiva dos lugares e ficam falando mal dos outros, né? Então eu comecei a saber histórias disso, daquilo, tal, tal, dos mestres. Eu digo, ah, cara, e daí, cara, o que é que tem a ver? São pessoas normais também. E aí as pessoas queriam que eu fosse o líder da coisa, vamos supor, para criar um canal no YouTube, para ir lá bater de frente com o Bob e eles iam ficar atrás de mim. Imagina, cara. Eu tenho um cara disso. Jamais eu seria isso. Entendeu? Jamais, cara. Sabe? Nem que, meu Deus do céu, nem com a minha esposa, se a minha esposa hoje me deixasse, me metesse um chifre, eu ainda, além de eu ir pro casamento dela, ainda vou levar presente, entendeu? Arriscar até eu dar um apartamento pra ela viver feliz com o novo marido dela. Eu sou desse jeito, gente. Tá é doido. Aí eu vou sair de um lugar e vou ficar falando mal do cara, mano. Vou ficar, entendeu? Perseguindo o cara. Por mais que eu tenha algumas coisas contra ele, alguma coisa assim, eu não vou nem expor isso. Que isso é entre eu, é coisa minha. Eu ainda não falei pra ninguém. Então, assim, o que eu penso é o que eu penso. Eu posso morrer com isso. Tá entendendo? Mas um dia, se eu conhecer ele, isso, aquilo, eu coloco os pingos no i. Eu digo, e aí, cara, vamos conversar sobre isso. Eu quero saber. Porque eu sou assim. Tá entendendo? Então, se eu tiver treta com você, eu vou resolver com você e pronto, cara. Eu não vou ficar fugindo da raia, não, isso aquilo. Agora a questão é, eu não vou ficar insistindo em ser ouvido, entendeu? Porque na EDL tinha essa questão. Eu não, jamais poderia questionar uma coisa lá, porque cairia todo mundo em cima de mim. Né? As testemunhas de Jeová, elas são assim também. Por exemplo, se eu falar mal de alguma crença das testemunhas de Jeová, eu sou apóstata. Vou ser chamado a atenção, o ancião vai sentar com mais dois, vai me chamar, vou perder meus privilégios. Isso se eu não for desassociado, né? Então, porque é assim que funciona a maioria das religiões, né? Se você não está andando no pensar dela, do jeito delas, isso, aquilo, você é cortado.
Mas eu também não vou criticar o modo operante das coisas, né? Porque assim, eu também faço a minha mentoria para preparar as pessoas para ter a mentalidade de prosperar, né? De querer vender e saber fechar. Se elas não têm essa mentalidade, elas não servem para trabalhar comigo. Então eu já nem convido elas, não faço parceria com elas porque não vale a pena. Porque ela não vai pensar como eu, pelo menos naquele universo. Né? Porque para mim não importa, né? Eu tenho gente que trabalha comigo que é da Umbanda, tem gente que trabalha comigo que é gay, tem gente que trabalha comigo que é sapatão, tem gente que trabalha comigo que é espírita, que é testemunho de Jeová, né? Que é da Assembleia de Deus, né? Tem gente que trabalha comigo que é ateu, tá entendendo? E tá tudo certo. O que importa para mim é que essas pessoas tenham a minha mentalidade com relação àquilo ali, com aquele universo, aquele negócio. Porque prosperar, todo mundo prospera. Tem ateu pobre, ateu rico. Crente pobre, crente rico. Tem testemunho de Jeová rico e testemunho de Jeová pobre. Se você não sabe, o rei do gado do Brasil é testemunho de Jeová. É, então, tem gente da Ubanda que é pobre, tem gente da Ubanda que é rico. Todo canto vai ter pobre e rico. Tem político pobre, tem político rico. Né? É assim, então isso não faz diferença. Então, tem um corretor pobre que está pobre, tem um corretor, né, que está rico. Então, isso são coisas que tem que saber separar. Né? Então, eu tenho uma amizade com as pessoas, mas nem todo mundo anda na minha casa. Na minha casa andam pessoas escolhidas a dedo. Entendeu? Então, você que teve o privilégio de ir na minha casa, ou de que eu tive o privilégio de andar na sua, dormir na sua casa, né? Isso, aquilo. Olha, nós somos eternos irmãos, entendeu? E eu tenho muitos amigos assim. Eu tenho um amigo meu, cara, que tem chave da minha casa, cara. Entendeu? Tem chave da minha casa. Se eu tiver em algum canto viajando, ele. Quantas vezes eu já fiz isso, entendeu? Eu já fui surpreendido, por exemplo, no meu apartamento, com visitas. Eu digo, meu irmão, por que tu não avisou, cara? Eu tenho que ir para Goiânia. Faz o seguinte, cara, curte a praia aí, né? Eu morava na Quadra-Mar. Fica com a chave aí, ó. Fica, ó, tá a geladeira aí, tem. Tu vai ter que comprar coisa aí, que não tá vazia a geladeira, tem pouca coisa que a gente, né? Vamos passar uma semana lá em Goiânia, mas fica aí, ó. Curte, entendeu? Depois fecha aí e tal e pronto. Deixa lá dentro do coisa que eu pego. Ele é mesmo, pô, cara, se tivesse avisado antes, eu tinha desmarcado, ficado aqui, né? Mas não posso faltar o compromisso. Mas o cara ficou na minha casa, eu confio nas pessoas que eu amo. Eu confio, entenda. Eu confio nas pessoas que eu amo. Então, amizade, é isso, cara. Né? Então, se você também vai ser meu amigo, entenda que eu também vou cobrar de você alguma coisa. Né? Pelo menos sua lealdade, né? Sua sinceridade, sua integridade, para a gente poder andar junto, poder ir se entendendo. Esse é o primeiro livro, esse é o primeiro vídeo. Eu vou ficar por aqui, gente. E aí você assiste ele parcelado aí, tá? Compartilha, dá um like, me ajuda aí também, que né, vai que eu viro um YouTube milionário, eu te ajudo também a ganhar dinheiro aí depois. E o próximo vídeo eu vou falar do site. Tchau, foi um prazer.